Olá, pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast, Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador empreendedor e host desse podcast. E para começarmos em grande estilo, já se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o seu like e ativa o sininho para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Aproveita também para acompanhar os episódios que já estão disponíveis, tem muito conteúdo bom à sua disposição, beleza? Nos siga também na rede social, no Instagram, @gfdiascontador, @contabilidade.patrimônio e @patricastcostes. No episódio de hoje, vamos falar sobre o seguinte tema: empreendedorismo e a filosofia estoica, paralelos infinitos. Vamos descobrir como o estoicismo pode ajudar empreendedores a enfrentarem os desafios diários do mercado. E para abordarmos este assunto, temos a honra de receber como convidado especial de hoje o meu querido e amado irmão Karan Valente, graduado em design, pós-graduado em engenharia de produção, gestão de marketing. Ele é mestre e doutor em gestão, além de ser docente da Universidade do Estado do Pará e consultor do Sebrae. Mais do que isso, ele é mestre maçom, grau 9 do rito escocês antigo e aceito da loja Fênix e Fraternidade, número 53, da grande loja do Estado do Pará, GLEPA. Além disso, também é membro da Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará, AMALEP, onde ocupa a cadeira 16, cujo patrono é Carlos Gomes. Esqueci de alguma coisa? Meu irmão, nem eu falo meu currículo tão bem quanto você. E deu trabalho, olha. Deu trabalho, ainda há pouco eu revisei aqui. Então, meu irmão, sinta-se extremamente à vontade. Tu não tem noção de como eu tô feliz de estar te recebendo aqui. Eu tenho certeza que vai ser um dos episódios mais marcantes do meu podcast. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, fica à vontade. Meu querido Gilson, ponto ao qual eu já tenho dificuldade em te chamar só pelo nome. Sim. Porque és meu amigo e se tornou meu irmão. Sim. Né? Então, meu irmão Gilson, né? Perdoe-me o ato falho de antemão, se algum momento eu largar um irmão aqui no meio do caminho, né? Fique à vontade. Mas um hábito maçônico aqui, didaticamente e por força de juramento, a gente deixa de fora dessa conversa. Perfeito. Né? Vamos se deter aqui a nossa pauta profana, por assim dizer. Eu que te agradeço o convite. Eu creio que para estar sentado nessa mesa, tem um pouquinho de mérito técnico, claro, né? Mas muito além do estado da técnica, tem o gostar, tem o relacionamento, tem o querer bem, tem a estima. Então, as pessoas que tu trazes aqui certamente são escolhidas a dedo. Sim. São pesadas e medidas, com muitas aspas nesse termo aqui. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço o convite, a honra ela é minha por poder estar sentado aqui com você. Não tenho palavras para dizer a satisfação de estar aqui contigo e equipe nessa tarde chuvosa aqui em Belém do Pará. Lembra que a gente fala que as pessoas mentem, mas a energia não? Pois é. Aqui no Patricast a gente costuma falar o seguinte, que histórias inspiram e pessoas se conectam com pessoas. Então, normalmente, antes da gente falar do tema propriamente dito, a gente bate um papo descontraído. Quem é o Karan Valente? Quem é o Karan Valente? Hoje em dia a gente já falou sobre esse extenso currículo, mas ele tem uma trajetória. São 15 anos, né, integrando docência, pesquisa e empreendedorismo. Então tem toda uma trajetória que eu tenho certeza que é super interessante. Então aquilo que você se sentir confortável em compartilhar com a nossa audiência, fale um pouco do Karan Valente. Vamos esquecer um pouquinho o nosso tema, estoicismo, empreendedorismo. Quando tiver aproximadamente 30 minutos de podcast, a gente vai entrar no tema e falar especificamente sobre esse assunto. Mas antes disso, fale sobre o Karan Valente, a jornada do herói. Joseph Campbell, né? Meu irmão, conta histórias que inspiram. Eu não vou fazer nenhuma digressão sobre isso. Agora, o conectar pessoas, o verbo conectar, ele é muito contemporâneo, né?
É muito ali da nossa modernidade líquida, como diria Bauman, né? Do que sólido se esfarela pelo ar. Bebendo desse termo da sociologia, eu me permitiria me afastar do conectar pessoas, e traria para o lado do aproximar pessoas, né? Religar pessoas, aproximar pessoas. Religare, pronto, saindo do sentido religioso da coisa, né? E trago muito essa fala inicial porque o conectar, ele pressupõe digitalização, ele pressupõe tela, ele pressupõe que há uma interface entre nós, digitalizada. Então, nesse momento aqui, apesar de a gente estar no âmbito digital, bora se afastar da tela, bora se afastar da rede social, no sentido digital da coisa. E bora fazer valer o conceito de rede social, pessoas interagindo. E por que eu trago esse ponto inicial? Primeiro que a fala conectar, ela ficou na minha cabeça, então perdoe-me, na verdade, esse parêntese grande. Não, quando eu falo pra ficar à vontade, é pra ficar mesmo. Mas no sentido de história, meu irmão, talvez um dia eu seja um palestrante desses que pode dar uma palestra biográfica, né? Não é o caso ainda no presente, tampouco é uma pretensão minha. Contudo, o grande e o currículo pomposo. Meu irmão, no meio que eu frequento, que é o meio acadêmico, eu me sinto soldado raso. Entendi. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, daqui a pouco a gente vai fazer esse paralelo mais aprofundado na questão da filosofia, do estoicismo, etc. E dentro das escolas das virtudes, eu sou muito fã de 3 delas. A aristotélica, a escola do Kant e a escola do utilitarismo. Não vou me estender aqui, mas me detendo na escola das virtudes aristotélicas, que é a que eu sou mais fã das 3. O nosso querido Aristóteles nos dizia que a virtude, entre outras coisas, tem 2 características básicas. Primeiro, ela é prática. A virtude, ela é prática. Ou seja, tu não pode ter a virtude da coragem se tu não for corajoso. Entendeu? Tu não pode ter a virtude da justiça se tu não for justo. Então ela pressupõe prática. Esse é o primeiro ponto. Tu não pode ser um virtuoso teórico, né? Até pode, mas falso. Pronto. Enfim. Será que é verdadeiro? Enfim, esse é um outro ponto. Tem muito por aí, né? Mas o segundo ponto onde eu quero me deter especificamente é a questão da virtude como sendo pública. Ou seja, para que tu seja corajoso, para que tu seja justo, qualquer outro adjetivo que sirva como virtude, uma característica de excelência, né? Ela tem que te ser outorgada, ela tem que te ser dada. Ou seja, tu não pode falar, o meu currículo é bom. Alguém tem que dizer, o teu currículo é bom. Pra ele Aqui fazendo um fechamento entre currículo igual a uma virtude, né? O Gilson é inteligente, na minha opinião. O Gilson é uma pessoa do bem, na minha opinião. O Gilson ABC é diferente de tu falar, de tu te auto-tintular. Geralmente é o ego que fala, né? Quando é assim. É o ego falando, e geralmente a pessoa que assim o faz, ou ela é mentirosa ou ela é orgulhosa. Não raro os dois. Não raro os dois. Então será que uma virtude não acaba anulando a outra? Entendi. Tu pode ser oversafo, mas se tu é orgulhoso, será que tu é tão oversafo assim? Né? Então, saindo do métier dos currículos, de jornada, de autopromoção, autobiografia, etc., respondendo de forma mais objetiva a tua pergunta, meu irmão, eu lembro quando eu era mais novo, não vou usar o termo criança, adolescente, Caranzinho. Eu sempre tive uma facilidade, eu não vou dizer como uma virtude, eu aprendia rápido. Eu também. Então, em sala de aula, eu nunca fui o aluno mais aplicado, eu nunca fui aquele que tirou as melhores notas. Tamo junto. Mas um aluno dedicado, ficava ali na sacanagem, na resenha, mas estudava, fazia minhas anotações, e o que o professor falava eu pegava. Entendeu? Eu nem estudava. Então eu não era aquele cara, o melhor jogador de bola da rua, mas eu aprendia rápido. Com o tempo, essa sementinha ela foi aflorando no sentido de, opa, aqui talvez tenha uma... Com qual termo que eu posso dizer? Eu não quero falar a palavra virtude, mas aqui tem um diferencial competitivo. Bora trazer para o âmbito de mercado, bora trazer para o âmbito de negócios. Tá bom. Né? Então esse cara, ele aprende rápido e quando ele para falar, as pessoas param para escutar. Né? Porque ele consegue traduzir uma coisa complexa para algo mais fácil. Ele consegue traduzir isso de uma forma que a pessoa entenda. Ele consegue dar a devida profundidade ou a devida longitudinalização do assunto, por assim dizer. Porque, enfim, outro trabalha profundidade, outro trabalha abertura, né? Enfim. E, meu irmão, com isso, cara, com o tempo, isso se juntou ao hábito de gostar de ler. Né?
Então, uma carreira docente, uma carreira dedicada ao ensino, ela começou a ir germinando aí, né? E ao mesmo tempo, trazendo todo esse lado teórico, todo esse lado de ensinar, por assim dizer, eu comecei a ver também que muito do que eu estudava poderia ajudar alguém, né? Propósito. Aí vem um pouco de propósito, vem um pouco de filosofia de vida, de visão de mundo, que é um outro pagode. Autorrealização. É um outro métier. Aí é Maslow, autorrealização, A gente enfim. vai entrar no mérito depois, tá? Amor Fati ali, o Pronto. super-homem, tá? E ao mesmo tempo, meu irmão, eu sempre tive muito receio de me tornar um teórico. Sabe aquele professor, assim, que já leu 1 milhão de livros, que tem 50 doutorados, aqui jogando uns superlativos mesmo, mas que a aula dele não é bacana? Sim, Ou que ele não consegue Sim. inspirar? sim. Ele não consegue falar, porra, eu queria ser igual a esse cara. Não trazendo pro lado vaidoso da coisa aqui, mas no sentido de Sim, referência, sim. né? E principalmente, professor de natação teórico. Né? Não, o cara já conhece todos os nados de natação possíveis, de trás pra frente, mas nunca caiu numa piscina. Então isso pra mim cheirava a hipocrisia. Então esse caminho, essa faculdade natural que Deus, eu não quero falar o grande arquiteto do universo, Não fale. que Deus me deu, com o tempo chegou um convite pro lado prático. Então além da sala de aula, pô, vai pro mercado e ajuda alguém, né? Então, após a minha formação e as minhas primeiras especializações, eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae, a qual sou uma instituição que eu sou ultra grato, né? E ali os princípios, as bases da consultoria empresarial, eu fui aprendendo, dominar uma palavra muito forte. Mas como lidar com o cliente, como estruturar uma proposta comercial, como trazer um método para um negócio. Porque uma coisa é tu dar uma aula, uma palestra. Outra coisa é senta aqui que eu vou resolver o teu problema. Tu mudar de lado do balcão, né? E dessa experiência por Sebrae exitosa, naturalmente ela evoluiu numa atividade empreendedora. Eu montei uma empresa, né? Fui proprietário de uma agência de marketing, entre outros negócios, ao longo de 10 anos. E eu posso falar que eu conheço um pouquinho do mercado da pequena empresa paraense, do norte, na verdade, né? Trazendo essa teoria para a prática, né? Ou seja, o que os livros falam, o que o estado da arte fala, bora botar na prática, adaptado ao teu contexto, para eu poder te ajudar a resolver teus problemas. Isso no métier do marketing e da gestão, né? De uma maneira bem ampla aqui, bem lato. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, todas as conjunções adversativas, chegou um momento, né, que a vida empresarial, a vida empreendedora estava drenando a minha sanidade. Em outras palavras, eu considero que eu estava morrendo. Em outras palavras, cabelo caindo, acima do peso, há quem chama isso de burnout, enfim. Gente, só pra... Olha só, eu costumo ser sincero aqui. Eu estou morrendo. E isso sempre levando em paralelo a prática empreendedora com a prática docente, né? Sim. Sala de aula, pesquisa, as pós-graduações, enfim, eu nunca parei de estudar, felizmente. E chegou um momento que eu tomei uma decisão. Não, minha carreira empreendedora eu encerro aqui e daqui em diante eu vou ser professor. E isso faz 2 anos, foi no finalzinho de 2022. Uma escolha. Uma escolha. Muito doída, muito difícil. Como o Flávio Augusto fala, um ponto de inflexão, né? Ou seja, a tendência ela vem num caminho e a partir desse ponto a função vai para um outro caminho. Algo aconteceu aqui. O que foi que aconteceu aqui? Uma decisão. E a vida ela é outra a partir daí. Então, tá, em que pese a rotina, em que pese a questão financeira, em que pese 10 anos da tua vida ali que tu tá abandonando, entre aspas. Foda-se, né? Apesar de ter sido um processo muito dialogado e muito justo e respeitoso junto com o meu sócio e as pessoas as quais comungavam comigo nesse momento, não deixei de ser uma decisão. Eu decidi focar na sala de aula. Na sala de aula, essa é a academia, a universidade. A academia não no sentido platônico, né, da coisa, mas no sentido de, não, essa aqui é a minha vocação, é aqui que eu quero estar. Vou te interromper rapidamente. Por favor. Foi consciente? No momento? Foi tipo assim, depois de muita reflexão, eu cheguei a essa decisão ou foi no estopim? Não. Obviamente que teve ali uma fagulha. Tá. Uma fagulha que falou, Gatilho. vou usar o termo técnico. Porra, de hoje não passa. Tá. De hoje não passa. Tá bom. Mas como um grande defensor do racionalismo, esse foi um processo que foi fermentado ali por pelo menos 2 anos. Então, dos 10. Pelos 2 anos finais ali, no sentido de, isso já não faz mais sentido na minha vida. Entendi. Sabe, meu irmão, tu que tá bem empresário ainda ou quiçá pra sempre, tu te acordar de manhã, aí tu olha a tua agenda, sim. E tu vai olhar, eu tenho que fazer isso, Sim, tipo, sim. tu já não ter tesão pra fazer aquilo. Sim. É como o professor Cortella provoca. Se tu te acorda de manhã,
teu celular toca. Tu olha assim, poxa, 6 horas, 5 horas, 7 horas, enfim. Tem que sair da cama. E te dá aquela mamó, aquela morrine, tu quer mais 10, 20 minutinhos, dá uma soneca, vira de lado, normal. Tu pode ter tido uma noite mal dormida, tu pode estar cansado, pode estar doente, etc. Mas se esse efeito ele acontece por muitos dias seguidos, Cuidado. repensa. Aí comer, o próprio provoca, o próprio Cortella provoca. Provavelmente tu estás levando uma vida sem propósito. E eu não quero entrar aqui no âmbito da gourmetização do propósito, que isso já está enclichêsado hoje em dia, não é o ponto. É usado para ganhar dinheiro, inclusive, Enfim. Mas eu gosto muito do propósito na literalidade. Propositum, do latim, aquilo que tu põe à frente. O que te tira da cama, né? Então, te tirar da cama é dinheiro? Mano, vai lá, é super nobre isso. É salvar o mundo, é achar uma cura pro câncer? É legal, tão nobre quanto ou até mais. Mas se todo dia tu fica nessa, não vou sair, cara, repensa. Eu fui convidado a repensar. Né? E repensou. A repensar, exatamente. Então foi uma mudança muito drástica, mas hoje, meu irmão, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Passado 2 anos, amém, sendo engenheiro de obra pronta, sendo o profeta de fatos acontecidos aqui, né? É fácil fazer uma análise depois que já passou o fato, né? Mas no momento que acontece, né? Não, mas na hora foi dificílimo. Então, hoje eu me atrevo a dizer que conheço um pouco de empreendedorismo prático, tenho um lugar de fala de 10 anos, no mínimo, nisso daí, mas a minha contribuição ela é teórica. Então, aquele medo de ser teórico, hoje eu não tenho mais. Porque você já foi... Posso falar, já fui lá, já fiz muitos, centenas, quiçá milhares de vezes. É que, na minha opinião, é o melhor dos mundos, inclusive, tu pegar a prática e pra teoria. Inclusive, você é uma das pessoas que eu dou atenção. Quando tu fala, eu escuto muito. Não sei se tu lembra, recentemente, tu deu uma contribuição pro meu e-book, por exemplo. No sentido de criador, quem cria Deus, alguma coisa do tipo. Eu mudei por tua causa. Contábil, eu mudei. Um guia prático para contabilidade, porque tu me deu uma dica. Então... Apesar de que aqui ainda tá contábil, que eu vi. Não. Tá, pô, acabei de ver, pô. Não. Tá, pô, sério? Sério? Tô te falando. Não, pô. Eu vou ver agora aqui. E que fique claro, meu irmão, isso não é capricho. Entre contábil e meu contabilidade. Irmão, aí tem uma cauda longa, tem a vida de busca. Contabilidade. Tá aqui no título, pô. Abrindo meu escritório de contabilidade. Não, pô. Porra. Abrindo meu escritório contábil, aqui em cima. Não, olha a capa. Não, eu tô olhando pro título. Não, isso aí é o PDF. Não muda o fato, é contábil. Perfeito. Não muda o fato. Não, mas a capa... Mas eu entendi. Entendi. A capa mudou por sua causa. Fez muito sentido pra mim. Então por que eu tô falando isso? É igual por meio de e através de, né? Enfim, Quem diga que é sinônimo, mas na literalidade é completamente diferente. Entendi. Por que eu dei essa volta toda aqui? Automaticamente, quando tu começou a falar do termo conectar, eu já vou repensar se eu vou usar ou não. Sabe por quê? Não é porque tu falou. É porque eu vou refletir sobre o que tu falou e geralmente o que tu fala pra mim faz sentido. Eu não sou o tipo cara que copia e cola o que os outros falam, mas eu dou atenção pra quem eu acho, nas minhas vezes, até falta de humildade, quem merece minha atenção. Isso é uma virtude sua, meu irmão. Parabéns. Então, você é uma dessas pessoas, então, vindo de você, pode até parecer prepotência e arrogância, eu não dou ouvido pra todo mundo. Eu acho que a gente nem deve dar ouvido pra todo mundo. Tem muito engenheiro de obra pronta, tem muita gente que, sei lá, enfim. A gente é alinhado, a gente claramente é alinhado. A gente se conhece em menos de 1 ano. Eu lembro quando tu mandou mensagem pra mim, na primeira vez, antes da minha casa, fazer lá o pesado e medido, né? E eu já comecei a lhe brincar contigo, tirar uma brincadeirazinha aqui. Eu já gostei de ti sem te conhecer. E hoje, mais do que nunca, quase 1 ano depois, a gente tá aqui. Então você é uma pessoa que eu costumo dar ouvidos, mesmo quando tu não tá falando diretamente pra mim, nos seus discursos, nas suas coisas, eu fico aqui antenado, escutando e passo a refletir sobre isso. Então, olha só, pra mim tudo é profundo, cara, nada é raso. Só o fato de tu ter falado sobre a questão de conectar, isso me chama a atenção de um jeito. Eu vou até pedir que tu... Qual o termo que tu usaria em vez de conectar? Que tu... Aproximar. Aproximar, tá.
Eu vou refletir sobre isso, mas vamos voltar aqui Sim. depois, porque eu costumo, tu me conhece, né? Eu costumo falar bastante. O- Desculpa que eu vou passar a bola de novo pra cá, pro convidado. Quem é o anfitrião aqui sou eu, mas você que é o convidado. O Ray Dalio. Ah, O Ray Dalio, ele é um Steve Jobs do mercado financeiro. tá, eu já ouvi falar, não conheço. Não. Ele tem, entre outros livros, ele tem um que é uma leitura necessária, que é o Princípios. Que livro maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar o quanto esse livro é necessário. E entre várias outras citações marcantes e conhecimentos que ele nos brinda lá, o próprio Dalio, ele fala que a gente tem que ouvir, a gente tem que prestar atenção em 2 tipos de pessoas. A primeira delas são as pessoas críveis. Né? Críveis é uma palavra que não é muito do nosso dia a dia, mas ela está correta. O que é uma pessoa crível? É uma pessoa que consegue explicar as coisas por meio de uma relação de causa e efeito. Faz isso por causa disso. Faz isso que vai dar isso. Ou seja, tem causalidade. Né? Ele correlaciona. Né? Ele tem profundidade para falar sobre aquilo. Então, faz isso que vai dar isso. É uma pessoa crível. Ponto. Segundo caso, tu tem que ouvir as pessoas que têm exemplo. O que é a pessoa que tem exemplo? Que já fez aquilo com sucesso 3 vezes ou mais. Porque às vezes o cara não estudou. O cara não estudou no sentido de ter uma formação formal, com perdão da redundância. É o cara que às vezes é analfabeto, mas tem uma experiência de vida e resultados que são inquestionáveis. Meu pai. Posso citar vários aqui. Eu já cansei de conversar com um agricultor familiar. Meu pai. Ou trazer para o termo mais agrobusiness da coisa. O cara cansou de falar, a gente vamos entrar para dentro, sair para fora, mas é mega milionário e melhor que muito doutor para falar de açaí. E às vezes a pessoa só se atém ao fato dele estar falando errado, por exemplo. Pronto. Mas já fez com sucesso 3 vezes ou mais. Né? Então eu assino embaixo o que o Ray Dalio fala, nos dá de ensinamento nesse ponto, né? Entendi. Então que bom, meu irmão, que de certa forma tu me ouve, né? Porque eu acho que... Sim, e é verdade mesmo. Tu sabe que eu geralmente contigo consigo ser bem sincero em todos os quesitos, porque das raras, inclusive a gente não é tanto de estar conversando muito, nós temos o nosso grupo ali e tal, mas essa conversa um pouco mais profunda, talvez a gente consiga contar nos dedos quantas vezes a gente teve. Infelizmente né? a correria, ela enclausura a gente para não ter momentos como esse. Eu brinco com os meus amigos de escola, de infância, que hoje a gente tem casa, a gente tem dinheiro, a gente tem carro, mas a gente se vê menos do que naquela época. Sim. Porque a gente não tem tempo. Sim. Na verdade, tempo a gente tem, a gente não tá priorizando isso. Não tá priorizando. Essa Tempo é a gente... As 24 horas, todo mundo tem 24 horas, é a mesma 24 horas que tu tem, eu tenho. O que a gente faz com o nosso tempo, a gente que escolhe às vezes. Só que a gente tá no piloto automático. No piloto automático é aquela coisa. Às vezes tu não quer fazer, mas tem que fazer. E eu não sou infenso a isso. Eu acho que, inclusive, qual é o filósofo que fala que... Cara, vou lembrar agora, mas quem fala é o professor Clóvis de Barros. Acho que é Kant que falava que você só é livre quando você faz o que você não quer. Por mais estranho que pareça falar isso, você só é livre... Olha só, você só é livre quando você faz o que não quer. Mas que porra é essa? Como é que eu sou livre se eu faço o que não quero? Aí ele dá toda uma explicação, não sei se você o conhece. Eu adoro ele, o Clóvis de Barros. Ele tem até um podcast chamado... como é o nome? Não sei o que é Pamonha. Eu gosto a inédita do jeito Pamonha. provocativo que ele tem de e ele fala, ele é todo, né? Ele fala cheio de trejeitos. E do lado ele se empolga. Sim. A voz dele é muito engraçado. Eu adoro ele. Então ele fala, em quase todos os podcasts, ele costuma falar isso. Né? Você só é livre quando você faz o que... Então eu não sou infenso a essa questão, muitas das vezes, o homem tem que fazer aquilo que tem que fazer, ser feito às vezes e tudo mais. Só que às vezes o excesso disso que cai numa dicotomia do caramba aí que todo mundo passa a falar sem saber o que tá falando, na verdade, que né? fique claro, meu irmão, eu não tenho formação acadêmica em filosofia, que fique claro, né? Sim, então, eu lembro de uma palestra, certa vez, do Haroldo Dutra Dias, da Seara Espírita, não convém aqui, e ele falou que a pessoa, para ser formada em filosofia, ela, no mínimo, vou fazer uma PUD dele aqui, ela tem que ser fluente em alemão e grego, no mínimo. Não é meu caso, obviamente, né? Sim. Mas se a gente for trazer o filósofo, não no sentido acadêmico da coisa, não no sentido de ganha-pão, bacharel em filosofia, mas o filósofo no sentido pitagórico, de amigo do conhecimento, amante do conhecimento, amante do saber, eu me considero, sim, um filósofo. Né? Creio que tu também. Inclusive, eu vou fazer uma contribuição que eu tive uma conversa recentemente com um cliente meu, que ele é
não é padre, oh meu Deus, eu vou lembrar do termo, ele é diácono, é o diácono Cadu. É o que leva a Boa Nova. Um abraço, meu amigo, gosto muito de conversar com você, obrigado por todas as conversas profundas que a gente tem para além dos negócios. Meu cliente, e a gente tem essas conversas também assim, no privado, né? E ele falou, Gilson, nós somos filósofos. Nós somos filósofos. E outra, eu me permito, vou além, que às vezes você é muito humilde, né? A gente, partindo do conceito, assim, do preceito, só sei que nada sei, eu me permito falar de tudo. Só que ao falar de tudo, eu não sou autoridade para falar de tudo, mas eu me permito falar de tudo, porque a partir do momento que alguma coisa te chama a curiosidade, você não sabe tudo sobre estoicismo, você sabe alguma coisa sobre estoicismo, né? Quem te disse que tu não pode falar sobre estoicismo? A partir do momento que tu tá formando ali uma ideia, um conceito a respeito de algo, aquilo é filosofia pura. É filosofia pura. Então eu me permito hoje em dia a não me colocar numa situação querendo ensinar. Eu não tenho autoridade para ensinar sobre aquilo, por exemplo. Mas eu vou conversar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou emitir a minha opinião sobre isso. Por que não? Porque não acho que tudo pode partindo do conceito da seguinte forma. Só sei que nada sei. Eu, por exemplo, eu sei alguma coisa de contabilidade devido à minha experiência, mas tem muita coisa que eu não sei. No final das contas, eu costumo falar. Tu parece a Dilma, né? A gente não sabe de nada, né, cara? A gente não sabe de nada no final das contas. Quando a gente pensa que a gente sabe de alguma coisa, não sabe de nada. Tu dizes que eu sou humilde. Eu devolvo pra ti a fala. Sim, eu aprendi muito contigo isso, inclusive. Meu irmão, e desse ponto a gente pode fazer muitos afloramentos aqui. Eu vou me permitir fazer uma síntese de alguns. O primeiro deles é de trás pra frente. A gente pode remeter a Só vou maravilhosa... pedir que você, por favor... Claro. O primeiro deles é que a gente pode remeter à maravilhosa Helena Blavatsky. Madame Sim. Blavatsky para os íntimos, né? Uhum. Não vou trazer o ponto, o livro em específico aqui, mas vou dar o spoiler. É o ocultismo ocidental. prático, né? Ah, sim. E para mim é uma das melhores citações desse livro, entre tantas maravilhosas que tem lá. A Blavatsky nos fala que a gente tem que se afastar do conceito de amigo e de inimigo e trazer o conceito de instrutor. Instrutor. Todos os amigos e todos os inimigos são instrutores para mim. Da mesma forma, a gente tem que se afastar do conceito de bem e do mal e se aproximar do conceito de eterno. Porque no eterno, o mal não procria. Ponto, fecha o parênteses aqui, né? Então, por que eu trago essa digressão? Porque no sentido pitagórico da coisa, no sentido de amigo do conhecimento, eu creio que Pitágoras talvez gostasse de ter pessoas com essa pegada aqui de conversa lá na sua ilhazinha em Samos, para conversar sobre. Porque filosofia é ter acesso a um conhecimento e refletir a realidade a partir daquilo, né? Aí começam as polêmicas. Eu, por exemplo, eu sou partidário que talvez, filosofia hoje seja mais importante do que a matemática que a gente aprende no ensino fundamental, do que a geografia que a gente aprende no ensino médio. É por isso que é conhecida como a mãe, né, de todas as ciências, não é isso? Aí voltando, fechando o afloramento lá do início, tu citaste Kant. Salvo engano, é o Crítica da Razão Pura, o livro, onde Kant ele fala do soldado. São três figuras alegóricas que ele traz. O soldado, o leão e a criança. Em alguns autores, eles trocam o leão pelo camelo. Eu já vi essa leitura também. São os três momentos da vida do homem. Naquela questão da liberdade que tu citaste, de poder escolher. O soldado, todos nós vamos passar por essa etapa. Ou seja, aquele que cumpre ordens. Aquele que faz porque mandaram fazer. Aí, naturalmente, tem uma conexão com o moderno conceito de alienação de Hegel. Ou seja, quem é o alienado? É aquele que faz sem entender o porquê que está fazendo. Por que tu está fazendo? Porque me mandaram fazer. Tá, mas pensa, critica. Tá, mas qual é o fundamento disso daí? Tá. Né? Enfim, o soldado cumpre ordens. E tem gente que nasce e morre sendo soldado, na analogia kantiana. Alguns conseguem transcender isso. Transcender é um termo de Sartre, né? Mas enfim, alguns conseguem ir além disso. E passa para o tal do leão ou o tal do camelo, como eu já li também. Quem é o leão? Não é aquele que dá medo, não é aquele empoderado que assusta, não é o senhor, tipo assim, da figura mítica do rei da savana. Não é isso. É do leão no sentido de ser senhor de si. Certo. De poder escolher,
de poder tomar suas decisões. As pessoas que conseguem ir além, elas se tornam uma criança. E a criança, segundo Kant, por quê? Não no sentido de retrocesso, mas no sentido de fazer o que quer e realmente fazer o que quer sem se importar com o que estão falando, com o que estão pensando. Uma criança, quando ela quer se jogar no chão, ela se joga. Ela tira a roupa, ela fica numa zona, ela corre, ela sobe de na mesa. Quer saber se tá certo, se Ela tá tá nem aí, errado. foda-se. Com perdão do termo técnico. Fica à vontade. Ela tá vivendo a vida dela e tá feliz com aquilo. Só que a gente vai ficando mais velho, vai ficando adulto, a adultificação, né, como falam, e a gente começa, mas o que vão falar de mim? Mas o que vão dizer? Poxa, eu não posso ficar nuzão aqui, né? Mano, Enfim, eu posso fazer uma contribuição? Deve, meu irmão. Deve. Não tem como, não tem como. Cara, é tão bom tu ter vivido isso, porque assim, a minha experiência no xamanismo, como você conhece já falei muito sobre isso, tem um trabalho feito especificamente para reencontro com a criança interior. Eu já cansei de falar isso para alguns irmãos nossos lá da loja. Sim. Dentro de você, do Caran de 34? E 6. 36? Ficando velho. Do Caran de 36 Sem anos. ser etarista. De 36 anos tem um Caranzinho. E às vezes o Caranzinho tá machucado. É uma lógica freudiana, né? Pois é. E falei pro Léo, falei pro nosso irmão Léo, falei pra vários irmãos nossos lá. Tem um Léozinho machucado aí, tem um César. Porque tem, e tá tudo bem. Então esse reencontro com a criança interior, olha, eu acabei de fazer essa analogia com esse conceito que você deu, então eu entendi perfeitamente essa questão. Porque às vezes tu se reencontra contigo mesmo, com a criança, porque a criança, ela é pura. Só que quando a gente vai adultificando, como você falou, né? A gente vai tendo as nossas experiências, aí entra o ego ali, muitas das vezes até com um senso de proteção, aí tu passa a criar camadas e mais camadas. Então é muito comum, quando você entra na adolescência, vai ficando adulto, ser totalmente diferente daquilo que você era quando criança. Porém, a sua essência, no fundo, ela ainda tá lá. Há quem diga que isso é natural. Sim. Eu defendo que natural vem da natureza. Sim. Ou seja, a natureza faz isso contigo? Sim, tem algum... Ou isso é uma construção humana? Entendo. A sociedade te impõe isso. Porque se for o segundo caso, não é natural, é naturalizado. Gostei. Ou seja, natural é o que, vou usar o termo religioso, vem de Deus. Sim. Né? Pronto. A natureza quis assim. E eu vou além. Hoje em dia eu sou um cara, que eu falo com o maior orgulho que eu me ofendo com pouquíssimas coisas. Eu me ofendo com pouquíssimas coisas. Dificilmente tu vai me ofender com alguma coisa. Alguém vai me ofender com algo que ela vier a falar de mim. O Gilson é gordo. Foda-se, eu sou gordo mesmo. O Gilson fala muito. Eu falo muito. Então, o Gilson... Eu sei quem eu sou. Então, sabendo quem eu sou... Depois de várias experiências, muita terapia, hoje eu falo com uma certa autoridade sobre isso, porque antigamente eu falava, só que era hipocrisia. Não ligo pro que falo de mim, mas estava lá magoado por dentro. Isso, meu irmão, ressentido. É um perfeito exemplo do que eu estava falando de Kant há pouco. Sim. É um perfeito exemplo. Sim. Porque Kant nos conta que, nos contava, né, já se foi, que os fatos não são bons nem maus, os fatos são. A tua interpretação sobre o fato é que é o fiel da balança. Perfeito. Então, eu não posso te ofender. Tu te ofende ou não com o que eu disse. Perfeitamente. E assim vai. Opa, inclusive a gente já vai entrar no mérito daqui a pouco sobre o estoicismo, vamos falar sobre isso também, né? É aquela coisa, tu pode controlar isso? O fato que as pessoas vão falar, tu pode controlar? Tu pode controlar o quê? Sim. A tua reação Pronto. a respeito daquilo que foi manifestado contra você. E a reação ela é o final da cadeia. Antes da reação, tem o pensamento. Sim. Né? Sim. O pensamento ele tá ligado à tua natureza. Mas enfim, o assunto é uma conversa muito assunto profunda, muito profunda, muito profunda. Deixa eu ver aqui, já tá com 33. Talvez esteja na hora da gente começar aí. Eu dividi aqui na minha cabecinha e algumas anotações que eu fiz. Basicamente a gente vai trabalhar com 3 conceitos estoicos, diria. Você vai até me corrigir que tem talvez mais propriedade para falar disso do que eu. Eu vou repetir aqui o tema, novamente, só para a gente entrar nele. O tema de hoje é empreendedorismo e a filosofia estoica, paralelos infinitos. Vai ser dividido em 3 blocos e a gente vai debater. Para cada bloco a gente vai conversar.
Então a gente tem aí um pouco mais de 1 hora Perfeito. para a gente falar sobre 3 temas estoicos: Premeditatio Malorum, o amor fati, e o que eu mais gosto de todos, Memento Mori, tá? Então eu preparei aqui 3 perguntas, eu vou fazer a primeira e a gente vai conversar a respeito disso pelos próximos 20 minutos. Espero ter condições de respondê-las. Meu irmão, não Ou pelo tem menos discorrer como. um pouquinho, nem que seja fugindo do assunto. Sim, sim. E eu me permito também a participar dessa discussão e fazer algumas contribuições aqui. E outra, cara, eu não falo nada do que eu vejo, eu falo do que eu vivo. Não falo do que eu vejo. Ninguém me contou, Ninguém eu me vi, né? contou. Até hoje eu vivo isso hoje. Vamos lá. Que eu preparei aqui. Premeditatio Malorum. Vamos lá, cara. O que é Premeditatio Malorum? A prática estoica de antecipar dificuldades. Agora fazendo paralelo com o empreendedorismo. Como ele ajuda, esse conceito ajuda os empreendedores a se prepararem melhor para os desafios. Premeditatium, eu não sei nem se estou falando certo, é do latim, tá? Malorum. Tua fluência em latim, né? Gostou? É igual a influência em inglês. Não tem nada. Quando a gente fala de empreender, meu irmão, é um outro termo também que não quero falar que está gourmetizado, né? Não quero falar também que está na moda. Moda, por uma definição estatística, é o elemento que mais aparece na mostra. E que bom que muito se fala de empreendedorismo hoje, né? Fugindo de qualquer conceituação mais acadêmica, eu gosto de enxergar o empreendedorismo em 2 vieses. O primeiro de uma longa jornada, né? O segundo deles como sendo uma espécie de, como posso dizer, uma travessia, né? Trazendo bem o sentido metafórico aqui da coisa, né? Porque empreender, se você for no dicionário ali, bem nessa questão semântica da coisa, você vai encontrar alguns verbos como arriscar, você vai encontrar alguns verbos como pôr em prática, você vai achar verbos como, por exemplo, decidir, verbos como realizar. Realizar é um termo muito comum. Não raro você vai encontrar, inclusive, tentar, né? Vou empreender um esforço, vou tentar fazer algo, né? Eu sou de uma escola bem categórica que, parêntese rápido, que tentar significa não fazer, né? Tenta largar uma caneta, ou tu larga ou tu não larga. Ou faz ou não faz. Exatamente, é binário o negócio, Sim. né? Então isso é empreender. Não raro a gente associa o fato de empreender com ter uma empresa. Uma coisa é um empreendedor, outra coisa é um empresário. Tu sabe muito bem Qualquer disso. pessoa pode ser um empresário. Pronto. E todo mundo pode ser empreendedor sem necessariamente ter um CNPJ aberto. Perfeitamente. Né? Inclusive sendo funcionário. Tem gente que não sabe. E eu ainda vou além, no sentido mais nessa digressão semântica que a gente está aqui, funcionário é quem funciona. Eu sou da escola do colaborador, que é quem colabora. Perfeito. Né? Funcionário é uma visão ainda muito fabril, muita revolução industrial. Arcaico, sim. Né? Não no sentido de represário o termo, longe disso. Não, mas no perfeito. sentido de... eu lembro de um professor no mestrado que dizia: use os conceitos adequadamente. Não use os conceitos de forma equivocada. Vocês não podem fazer isso, vocês estão no mestrado. Né? Eu falei, pô, no início eu achei meio arrogante, mas com o tempo começou a fazer sentido. Né? E faz. Então, empreender é decidir, é atravessar, é iniciar uma jornada, geralmente longa. Além de tudo isso, eu gosto de dizer que empreendedorismo é estilo de vida. Né? Porque empreender é difícil. No Brasil, mais ainda. Né? Então tem muito romantismo. Romantismo não no sentido literário da coisa, mas no sentido de pintar de rosa o negócio de polvilhar açúcar em cima. Né? Porque o empreendedor ele é rico, ele trabalha a hora que ele quer, ele faz do jeito dele. Não deixa de ser verdade, mas tem muitas ICs aí que a pessoa não está contando também. Pois bem, então eu gosto de enxergar o empreendedorismo dessa forma. Trazendo para o âmbito do estoicismo, já fazendo esse primeiro grande paralelo aqui, o estoicismo também tem diferentes vertentes no sentido da acepção da palavra. O cara, ele é estoico. O estoico virou um adjetivo hoje em dia. É tipo dizer que ele é espartano, por exemplo. Um cara durão, um cara resiliente, um cara resignado, um cara que é impassível, um cara que é fiel ali às virtudes dele. Então, o estoico, ele virou uma espécie de um somatório de adjetivos. Fala, o Gilson é estoico, então eu já consigo te caracterizar por meio disso. Agora, temos que separar o tal do estoico da filosofia estoica.
né? Porque em que pese também ser mais um termo da moda, o estoicismo hoje, muito falado, muito comentado, muita coisa sendo dita a respeito, o estoicismo ele pode ser visto primeiramente como um movimento que veio ali do Vale do Silício, né, de você pegar características estoicas e aplicar ao mundo dos negócios, né? Como, por exemplo, o fato de você ser mais resistente às adversidades. Resiliente, cara. Resiliência, ou seja, o fator comportamento. Tá. Isso é uma coisa que a contemporaneidade ela traz muito forte, né? O comportamento. O comportamento nada mais é do que os teus valores e as tuas virtudes. Se a gente for para uma questão mais no DNA ali da coisa, né? Então é outra gourmetização da literatura de business, de negócio mais atual. Eu vou só pedir um favor. Sim. Antes de você entrar no mérito do premeditatio malorum, fala um pouco, quando você terminar essa sua fala inicial, de forma mais objetiva, o que é o estoicismo. Por que eu tô te falando isso? Tem gente realmente que não sabe nem o que é o estoicismo. Sim. Então, eu costumo falar isso, conceitos básicos, às vezes tem que ser explicado. Quando você terminar de fazer essa... Espero não ter atrapalhado. Não, de forma alguma. Aí você resume um pouco o que é o estoicismo, só pra gente dar nome aos bois. Então, saindo desse recorte da filosofia estoica que trouxeram pro mundo dos negócios hoje em dia, o estoicismo ganhou muito destaque diria que nos anos anteriores, nas décadas anteriores, como no sentido clínico, psicológico mesmo da coisa, com alguns braços da psicologia. As terapias, alguns tratamentos, como um braço específico ali de algumas especializações. Mas a filosofia estoica mesmo é um negócio que tem 2.500 anos, na verdade. Ela começou com Zenão, o Zenão de Cito, lá atrás, lá na Grécia Antiga, etc. Eu vou pular aqui o contexto histórico da coisa, que não é o caso. Sempre haverá o Google para isso, para falar com mais propriedade do que eu. Eu vou querer fazer contribuições e a gente não vai avançar. Não, e deve. Assim a gente vai exercitando a dialética, né? Sim. E Zenão, que é considerado fundador da escola estoica, né? Por que estoico, né? O stoa portic, né? Ou seja, o pórtico estaiado. Hoje a gente tem as nossas aulas nas faculdades, nas salas de aulas, nas escolas, etc. Mas na Grécia Antiga, na Atenas Antiga, ali, o berço da filosofia, como a gente conhece hoje aqui no Ocidente, o pessoal se juntava numa praça pública e tinha um orador, juntava uma galera ao redor e eles começavam a ouvir aquelas ideias e debater. Então imagina quão maravilhoso devia ser tu tá andando ali por meio da Acrópole e tu vê um Sócrates, um Platão, um Aristóteles, um Anaximandro. Diga-se de passagem, você esteve lá recentemente. Atenas é uma cidade que todas as pessoas do planeta deveriam ter a chance de conhecer, porque que lugar maravilhoso. Mas enfim, pra gente não se adentrar demais aqui nos afloramentos, e no pórtico estaiado, o stoa portique, de onde deriva o termo estoicismo, Zenão começou a pregar os seus ensinamentos, né? E entre esses ensinamentos tem uma frase dele que me é muito particular. Fiz próspera viagem ao naufragar. Zenão, um comerciante, em determinada viagem perdeu tudo que tinha em um naufrágio de sua embarcação, trabalhava ali com especiarias, com sedas, etc. E literalmente perdeu tudo da noite pro dia. Imagine, você vai, hoje trazendo para o nosso âmbito aqui, você tem a sua vida, seu emprego, etc. Perdeu tudo. E você perde tudo, você vai à falência, você fica sem casa para morar, por exemplo. Você literalmente perde tudo. Isso é o suficiente para enlouquecer uma pessoa. Nesse caso, não tem como puxar a música do Capital Inicial, leve desespero. Né? Total desespero mesmo. Né? Enfim, o que Zenão fez? Encontrou conforto na filosofia, vou pular aqui a parte histórica, e ele chegou à conclusão que tem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. Né? Esse talvez seja o conceito central do estoicismo. Eu adoro isso, cara. Se eu não controlo, mano, não esquenta a tua cabeça. Não esquenta a tua cabeça. E se tu controla? Também não esquenta a tua cabeça. É o famoso shit happens, né? Merda acontece e, mano, vai acontecer tu querendo ou não. Né? A questão é como você reage diante disso. Com seus pensamentos, com as suas ações, etc. As coisas que eu controlo e as coisas que eu não controlo. Então, esse talvez seja o conceito nuclear do estoicismo. Tem vários outros que não se resume apenas a isso. Perfeito. Mas o núcleo aí... Então, trazendo, meu irmão, finalmente ali ao termo que você citou no início, como me preparar para a adversidade. Não, fala aí. Pode falar que eu quero saber se eu falei errado. Como me preparar para a adversidade. A adversidade, ela vai vir, você querendo ou não. Como é? Falei. Premeditatio...
Premeditatio malorum. Não que eu esteja querendo fugir do meu latim um pouco fluente aqui, mas eu lembro uma vez que eu submeti um artigo e nas revisões desse paper, o revisor ele colocou, você usa muitos termos em inglês no seu texto. E na nossa língua tem termos equivalentes. Então, sempre que possível, use os termos da nossa língua, do português. Por exemplo, eu escrevia brand book, manual da marca. Entendi. Entendeu? Entendi. O target, o alvo. Né? Qual é o budget? Qual é o orçamento? Né? Qual é o briefing? As diretrizes. Pegando só alguns termos do marketing aqui, rápido. Né? Então, o premeditado, malouro, não sei o quê. Não, legal, é importante, mas trazendo para o nosso bom português. Premeditação dos males. O empreendedor chama isso de planejamento. Ótimo. Chama isso de planejamento. Em resumo, é isso. Eu lembro também, certa vez que eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação em inteligência de mercado, um ramo ali do BI, do Business Intelligence, etc., que um dos autores era o Leschka, um francês. Ele dizia que para o empreendedor, para o gestor, na verdade, não existe surpresa positiva. Se você foi pego de surpresa, você não fez bem o seu trabalho. De ler o mercado e saber o que poderia vir. Trazendo isso de âmbito mais pragmático, é uma análise de SWOT simples. O que eu sou bom, o que eu sou ruim, oportunidade e ameaça. O que eu sou bom, o que eu sou ruim é interno, eu tenho a obrigação de saber, é a minha autodiagnose. Oportunidade e ameaça é externo. Não tenho como saber, mas eu tenho como mapear e tentar me cercar para que, se isso aconteça, a ameaça, eu estou preparado. E ao mesmo tempo, oportunidade no plural, se é que existe isso, né? Ou é oportunidade ou não é. As oportunidades para que eu possa vir a abarcar. O fato é, meu irmão, que os fatores externos a gente não controla. Não controla. Eu não escolho se vai chover, eu não escolho se o dólar vai aumentar. Eu não escolho. Eu apenas escolho como eu reajo diante disso. Né? E isso faz toda a diferença, porque isso traz um conceito, outro conceito formidável do estoicismo, que é a ataraxia, a apateia. Vou, com perdão do meu grego ruim aqui, mas é a ausência de paixões, a tranquilidade da alma. Não que a ausência de paixões lhe transforme em um robô, em um ciborgue, uma pessoa que é hermética e completamente insensível ao meio. Não é isso, não é nesse ponto. Mas é no sentido de a minha parte eu tenho que fazer bem. E ponto. Aquilo que me compete vai ser bem feito. E vou fazer bem. Entre os diversos filósofos do estoicismo, um dos mais famosos é Epiteto. Né? Escravo, etc. Sim. Enfim. Não escreveu nada, inclusive. Não, isso é um outro... A Bíblia, Jesus não escreveu nada, né? Perfeito. Foram os seus discípulos, e quiçá a galera que ouviu os seus apóstolos, né? Enfim, esse é um outro pagode também. Romano. Epiteto foi um desses homens que falou muita coisa boa, mas a gente conhece apenas pelos relatos que vieram posteriori. E uma das máximas que é atribuída a Epiteto, escravo, etc. Epiteto literalmente significa adquirido, comprado, em tradução. Sim. Epiteto nos dizia que o grande dramaturgo, o nosso Deus, no caso, ele nos dá os papéis em vida. Não cabe a nós escolher os papéis. Ele já deu. Ele já deu, já está decidido. Né? É um pouco determinista, sim, mas está decidido. Não concordo. O problema é Brasil. Brasil. O que cabe a nós? Desempenhar o papel da melhor maneira possível. Sim. Né? Então, isso está ao nosso controle. Então, trazendo alguns termos aqui da psicologia do locus interno e do locus externo, essa visão estoica é um grande convite para que o empreendedor foque no que cabe a ele fazer. Obviamente, não significa que ele é hermético do resto do universo. Fazer isso é insanidade, é um atestado de óbito do seu negócio que está nascendo ali. Mas, ao fazer isso, a sua visão de mundo ela tem um pequeno shift, ela tem uma pequena mudança, no sentido de lhe trazer tranquilidade. Porque as coisas começam a ficar, não digo mais simples, mas menos complexas. No sentido de menos variáveis que eu tenho que olhar. Né? E eu lembro muito de uma definição do professor Dornelas. Dornelas é um dos papas do empreendedorismo no Brasil. Quem já leu O Segredo de Luiza vai lembrar do que eu estou falando. Não li, mas eu sei que... E lá nessa obra, o Dornelas nos fala que o empreendedor é aquele sujeito social que aceita o dinheiro como moeda de avaliação do seu resultado. Aceita o dinheiro como moeda de avaliação do seu resultado. O que isso significa? Tá dando bom? Tô ganhando dinheiro? Eu tô fazendo direito. Não tá dando? Eu tô fazendo algo de errado. Entendeu? Mas tem um mercado, mas tem um clima, tem N variáveis aí que a gente não controla. Mas diante delas, o que eu tenho que fazer
para que o negócio comece a dar resultado e prosperar, né? Então percebam que tem vários paralelos aí no sentido do premeditatum malora. Cara, muito bom. Eu vou Deu dar... pra responder, meu irmão? Ótimo. Não tinha pretensão de Ótimo. responder, mas sim de dialogar sobre. Eu vou fazer algumas contribuições, Sim. né? Porque assim, e repito, eu falo do que eu vivo. E eu conheço alguns amigos que estão tendo o despertar espiritual também. Acho que várias pessoas já viveram isso. Você provavelmente viveu isso. Eu acho que aí tu começa a acordar pra vida, digamos assim. Prestar atenção nas coisas e tudo mais. Aí parece que tu começa a acompanhar o fluxo do universo e tudo mais. Tem um período da minha vida que... Sabe aquele negócio de pensar positivo? Pensamento positivo, lei da atração, porque não sei o quê. Já passei por isso. E não julgo, e não tem nada de errado. É bom conversar com esse tipo de pessoa, porque às vezes parece até prepotência da nossa parte. Tipo assim, tu tá falando isso? Não, eu tô falando porque eu já vivi isso. Eu tô falando da minha experiência. Só que eu sei que acontece com outras pessoas porque eu converso com elas. Tem um amigo meu, que eu recentemente conversei com ele sobre isso. Ele tá nessa fase. Porra, tá muito negativo. Pô, tem que pensar positivo, pensamento positivo. Por que eu tô falando isso? Para fazer uma associação com a premeditação dos males. Quando tu pensa no que pode dar errado, tu não tá sendo negativo. Tu tá pensando a respeito, colocando uma possibilidade que realmente pode acontecer. Por exemplo, a gente pode dirigir daqui lá pra nossa grande loja daqui a pouco e tu pode perder teu carro. Tá no seguro, não tá no seguro? O cara pode atropelar a gente pode morrer. Meu irmão, em que momento disseram que a vida te dá garantia? Pois é. Não tem, pô. Não te dá garantia. E esse negócio de dizer assim, não, sabe esse negócio de pensar todo tempo positivo, porque atrai, não sei o quê. Então quer dizer que se eu pensar no que pode acontecer comigo, eu tô atraindo pra mim, puta que pariu. Vou fazer uma vírgula na tua fala. Eu vou evocar aqui ninguém menos que Emmanuel. Emmanuel foi o grande mentor de Chico Xavier. Sim. Perfeito. Então, muito respeito pra falar de Emmanuel, até porque ele é um espírito, né? Tá. Super austero, assim, muito dogmático, assim, muito preciso nas colocações dele. E eu não tenho competência para trazer a citação direta aqui, mas é algo no sentido de pensamento, é energia plasmada. O que isso significa? Tu tá mandando algo para o universo, né? E por meio da lei de ação e reação, causa e efeito, etc., coisa boa vai atrair coisa boa. E a energia negativa também vai trazer coisa negativa. O ensinamento de Emmanuel, o pessimismo é como uma erva daninha que a gente tem que extirpar. Perfeito. Além de Emmanuel, eu vou em ninguém menos que Ariano Suassuna. O alto da compadecida. Aquele seu humor ácido. Sim. O otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista consciente. Adorei. Pronto. Ou seja, entendi. Já. Então, metafísica à parte, se teu colega tá no momento de gratidão pra vida, deixa ele lá. Dele, mas ele não tá de todo errado. Não, sim. No sentido metafísico, esotérico da coisa. Não, fecha meu parênteses, desculpa. É por isso que, na verdade, tudo é questão de equilíbrio. Hoje, inclusive, sim, eu tava tendo uma conversa com um rapaz e ele falou que tá tendo esse despertar espiritual. E, às vezes, eu não quero me colocar numa posição de querer estar ensinando o outro. Só que eu falo breves colocações do que eu vivi. Instrutor. Lembra na da Madame intenção de ajudá-lo, de fato mesmo, sem nenhum tipo de... não esperando nada em troca. Alguém que eu gosto e tudo mais, não vou citar o nome, mas hoje isso aconteceu ainda há pouco, aconteceu hoje mais cedo. A gente tava conversando, ele me falou algumas coisas que eu já passei por tudo isso, cara. Já passei, idêntico, cara, idêntico, impressionante. Impressionante. Aí eu falei pra ele, tu gosta mais de calor ou de frio? Olha, eu gosto mais de calor. E falei, quando tá muito calor? Desconfortável. E quando tá frio? É bom. E quando tá muito frio? Desconfortável. Qual é o melhor dos mundos? O meio termo. Qual é o melhor horário que o ambiente está agradável? Logo pela manhã, ou geralmente no finalzinho da tarde? Eu dei toda essa volta a falar para ele. Tudo é equilíbrio. A gente vive entre luz e sombra. A gente transita aqui para cá, aqui para cá. Tu transita no meio disso tudo. Eu costumo dizer que aquilo que tu mais alimentar vai ser teu guia. Mas é impossível tu não transitar no frio e no calor, ou na luz ou na sombra. É impossível, porque isso é inerente à natureza do ser humano. Então, eu falei pra ele isso e ele ficou refletindo lá. Sabe aquele olhar de que a pessoa pegou o que eu falei e
de alguma forma, eu tenho certeza, eu senti que vai ajudar ele de alguma forma, porque eu passei por isso. Exercitando o contraditório. É uma questão de equilíbrio. A segunda lei da termodinâmica é a entropia. Né? A entropia, grosso modo falando aqui, é um grau de desordem. Em resumo, o caos tende a reinar. Em resumo, é isso. O universo ele vai para conforme a flecha do tempo vai passando, a desordem vai aumentando. Né? Ou seja, o equilíbrio é uma mentira. Entendi. Ou seja, a tendência é que bagunce cada vez mais. Né? No sentido físico da coisa. Exemplo, se esse copo cair aqui e quebrar, ele jamais vai voltar a ser esse copo. Então, de uma maneira bem abstrata, a tendência é que todos os copos se quebrem, tudo se quebre. Né? Enfim, é um conceito físico bem cabeça. Apesar de comungar com a tese do equilíbrio, quando a gente traz para a nossa vida empreendedora, meu irmão, a gente tem que ter a humildade de dizer que a mágica não acontece no equilíbrio. Sim. Os momentos de maior progresso que tu tiveste na tua vida empreendedora, assim como eu, foram em momentos de desequilíbrio. Sim. Ou seja, o famoso a mágica não acontece na zona de conforto. Sim. Famoso. Então foi naquele momento ali de um momento de super estresse. Sim. Foi um momento que tu estavas mega workaholic. Foi em algum momento onde a tua homeostase, o teu equilíbrio biológico mesmo, familiar, social, saúde, ele foi quebrado no meio. Então, no sentido gráfico da coisa, imagina que o equilíbrio no meio da função, onde é que a mágica acontece? É no desvio padrão, é na esquerda e na direita. É nos extremos. Só que qual é a mágica? É ir lá e voltar. Perfeito. É ir lá. É ter a habilidade de voltar, porque se tu fica lá, tu fica doido. Que não deixa de ser um equilíbrio, né? Exatamente. Então é um prazo apertado, é uma sobrecarga de trabalho, é um momento de re alguma coisa da empresa. Entendeu? Sim, e eu concordo muito com isso, e só que não deixa de ser o equilíbrio, né? Vamos lá, eu costumo dizer também que para conhecer a luz tu tem que ter passado pela sombra. E não te assuste, de vez em quando a sombra vai querer te puxar de volta. Que vai acontecer. Quando se tu não tomar cuidado de ser um eterno vigilante de si mesmo, eu já falei isso em loja, eu acredito, né? Erguer templos às virtudes e cavar masmorras aos vícios, não adianta só cavar masmorras aos vícios. Se tu não ficar vigilante, rapidinho dá merda de novo, cara. É impressionante como você... É igual aquela coisa, vamos lá. Às vezes, se tu for muito organizado financeiramente e tudo mais, a tendência é que dê tudo certinho. Se tu for muito bem planejado ali e tudo mais. Do dia pra noite, tu passa a ser porra louca. Do dia pra noite. Aquilo que tu construiu rapidamente vai ser desfeito. Eu faço toda essa comparação. Isso aconteceu hoje, cara. Eu vim pra cá reflexivo sobre isso, principalmente porque o tema era esse. Eu sabia que eu ia conversar sobre isso. E repito, eu falo das minhas experiências. Eu não gosto de ser professor de nada, instrutor e tudo mais. Eu não tenho essa pretensão, mas às vezes é natural. Às vezes é uma coisa minha mesmo. Sabe quando tu sente que alguém precisava escutar aquilo? Eu não sei se tu passa por isso. O cara não pediu a tua opinião, mas tu tá tendo uma conversa. Lógico que ele te deu uma abertura. Tu não vai chegar lá e se meter. Simplesmente foi uma conversa onde eu me senti confortável por falar isso. Eu não sou de me meter na vida de ninguém, cara. Dos poucos conselhos que me permito dar, né? Como diz a máxima. Dos poucos... Ou eu tô falando de hoje, né, cara? Sim. E, na verdade, eu acho que eu tô vivendo ainda. Quando a gente fala que a gente teve despertar espiritual, eu tô em pleno... Eu acho que pela vida toda, né? Pela vida toda, que às vezes a gente acha... Cara, é impressionante que umas vezes... eu acho que eu já melhorei aqui. Não, no fundo, tu... Então, quando eu perguntei pra ti qual é o teu propósito de vida, recentemente, numa conversa que a gente teve, muito boa, inclusive, você falou que foi evoluir. Evoluir, ficou de novo na minha cabeça isso. Eu fiquei refletindo. Preciso evoluir muito, cara. Muito. Por osmose, ele é darwinista, né? Quem é o pai da teoria da evolução? É Darwin. Então, a gente tende a associar a evolução ao conceito darwinista, mas Darwin não está falando de melhoria, ele está falando de adaptação. Evoluir é a espécie que melhor se adapta ao meio. Não é? Se você pega, por exemplo, um prontuário médico de óbito, evolução do paciente, óbito. Ele evoluiu para o óbito, saiu de um estado para o outro. Mas ele evoluiu.
Evoluiu. Ele melhorou? Não, ele morreu. Mas eu... Não, no sentido, Não deixa de ser, no sentido materialista da coisa, entendi. No espiritual talvez ele tenha até melhorado, né? Mas Sim. materialista, enfim. Eu entendi. Então eu gosto de enxergar a palavra evolução no sentido de melhoria. Né? E qual é a nossa melhoria? Por que a gente está aqui? A gente já vai para um âmbito já mais metafísico, religioso, espiritual. E aqui o meu lado espírita vai falar, vai gritar, na verdade, vai me encher de viés. Inevitavelmente. Mas a gente está aqui para poder melhorar. Né? Como indivíduos, como espírito, como sociedade, contribuindo um com o outro. Né? Mas aí, fatalmente, a gente vai acabar fugindo do tema aqui. E é engraçado, né? Às vezes eu tenho umas ideias que, sei lá, algumas pessoas, tá doido? O que tem a ver, não sei o quê, não sei, o estoicismo, esse negócio de filosofia toda com o empreendedorismo. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Aquele papo furado, né? Por detrás de todo CNPJ tem um CPF. É verdade. É verdade. Tem um CPF mesmo, tem que cuidar do CPF. Ela é necessária, uma obra. É uma das obras basilares do estoicismo, que é sobre a brevidade da vida e a tranquilidade da alma. É Sêneca, né? Até então a gente não tinha falado dele aqui. Sim. E Marco Aurélio também. E vem dessas obras, junto com Marco Aurélio e as suas meditações, que é outro livro ali que é nuclear, é necessário. Curtíssimo. Mas muito difícil de ler. Eu sei disso. Porque cada frase ali é uma porrada. Um soco na cara. Uma porrada. No estômago, assim. Eles nos provocam questões centrais do estoicismo sobre o que é uma vida feliz. Sim. O que é uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Então, o que é uma vida tranquila? Né? Você está vivendo ou você está apenas passando os seus dias? Né? Eu lembro da finada Elis Regina, que não tem nada a ver com o estoicismo, que olha a volta que eu vou dar. Quando perguntaram para ela sobre a filha dela. O que você quer que a sua filha seja? Você quer que ela seja cantora igual você? Perguntaram, né? Vai seguir os passos da mãe? Ela, não. Só que eu quero para minha filha que ela seja leve. Que resposta maravilhosa. Quero que ela tenha uma vida leve, uma vida com leveza. Bonito, metafórico, romântico, mas o que é uma vida leve? O que é uma vida que vale a pena ser vivida? O que é uma vida feliz? Os estoicos têm uma resposta muito, muito objetiva para isso. Uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida dedicada às virtudes. Você falou isso em loja. E uma vida dedicada às virtudes, no sentido bem platônico aqui da coisa, não no sentido platônico de mundo das ideias, idealizado, mas por ter vindo de Platão, platonista, melhor dizendo, coragem, justiça, sabedoria e temperança. Né? Porque como é que eu vou encarar esse mundo aí fora doido do jeito que ele tá? Tem que ter coragem. Né? Como é que vai ser a minha relação com as pessoas? Eu posso ser inteligente o que for, mas não significa que eu sou sábio. Então, como é que eu vou aplicar essa inteligência, essa sabedoria? De que forma eu vou lidar com as pessoas que eu amo e com as pessoas que eu não amo? Justiça. E como é que eu vou lidar com o problema do vício? Né? Seja de qual ordem, bebida, comida, sexo, trabalho, seja o que for. É a temperança, o autocontrole. Essas são as 4 virtudes cardeais. Entre infinitas outras que existem. Né? Eu lembro que eu tava vendo, quando eu li pela primeira vez, eu parei de ler literalmente, eu acho que é Meditações de Marco Aurélio, tenho quase certeza. Quando eu li lá assim, quando abraçar o seu filho, pense que pode ser a última vez. Cara, é pesado. Eu parei de ler na hora, doeu demais, cara. Pesadíssimo. E agora fazendo aqui, voltando pra questão empreendedora, a gente tá falando tudo isso aqui, cara, imagina só. Eu acabei de falar que por detrás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. E é verdade. Lógico que, falando aqui até num contexto contábil, eu como contador não posso deixar de largar minha vida como contador. Tem um termo chamado princípio da entidade, que você separa o seu CPF do seu CNPJ. Isso é por uma questão patrimonial. Mas na minha humilde opinião, é tudo a mesma coisa. Um não existe sem o outro. Quer dizer... O CNPJ jamais existiria se não tivesse um CPF. Se CPF não tiver bacana, não tiver bem, existe uma grande probabilidade disso tudo aqui refletir diretamente aqui. Só que às vezes acontece que o cara tá fudido, mas a empresa continua bem. Porque tem outras variáveis, uma discussão mais profunda. Inclusive no outro podcast, a gente falou sobre isso aqui. Às vezes a empresa tá lá, o cara tá viajando, tá trocando de carro, tá prosperando.
tá uma merda. A empresa tá uma merda, a vida do cara tá uma merda, mas tá acontecendo por quê? Porque tem outras variáveis. Mas se tu for perguntar pra essa pessoa, tu tá bem? Tu tá feliz? Tu tá tranquilo? Tá dormindo? Provavelmente a resposta vai ser não. Cara, quando eu comecei a refletir sobre essas coisas, eu tô tão reflexivo ultimamente, mas tão reflexivo. Isso é bom, mano. Isso é bom. Muito reflexivo a respeito de tudo isso. E mais uma vez, tu tem grande contribuição para isso, viu? Eu só vou pedir pra gente fechar Sim. essa pergunta aqui. Na verdade, essa volta toda que a gente deu, ela se resume, na minha opinião, que ficou muito claro para mim sobre a questão do premeditatio malorum, o que você falou do Ariano Suassuna. Você poderia, inclusive, repetir: o pessimista é chato, O otimista é um tolo. o otimista é um tolo, O pessimista é um chato. o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista consciente. Ou seja, entendi. Ou seja, se você está falando sobre premeditar os males, que você falou que pro empreendedorismo é o planejamento, trazendo para esse contexto um pouco mais pessoal, é você ser um realista Consciente. consciente. Eu, Vou repetir a frase aqui. O otimista é um tolo, o otimista é um tolo, o isso. pessimista é um chato, bom mesmo é um consciente. realista consciente. Então, eu gostei muito, cara. Gostei Crédito muito. ao mestre Ariano, né? Gostei Crédito, demais. Né? O fato é, meu irmão, que shit happens. Merda vai acontecer, independente do melhor planejamento, melhor plano de negócio, melhor merda vai acontecer. Né? Então, nenhum planejamento é a prova de sinistro. Nenhum. Você pode ser ultra minucioso, mas vai ter coisa que você não vai prever. Caraca, velho. É fato, isso é um fato. Então, por muito tempo eu fui de uma escola do planejo o máximo possível. Hoje eu sou da escola do planejo o mínimo necessário. Porra, eu tô me sentindo Joel J hoje, cara. Por quê? Porque eu assisto muito ele e ele, quando conversa com os entrevistados dele lá, ele vai assim pegando, ele vai refletindo, ele fica eufórico e ele anota. Ele se, sabe, é uma conexão assim, porque, porra, não é uma conversa vazia. Poxa, e quanta honra cara. poder ser comparado ao Joel, né? O Joel é um dos estandartes. Cara, eu tô me sentindo aqui no podcast JJ Podcast. Vamos avançar aqui, meu irmão. Aí só Desculpa, concluir, você ia... Perdão. O planejamento ele é necessário, sem dúvida, mas tem coisa que a gente não controla, a gente não tem como prever. E tá tudo bem. Isso vai acontecer. Achar que não é tapar só com a peneira. Né? Merdas acontecem. Pronto. Então, quando acontecer, como eu vou reagir diante disso? Entendeu? Esse é o ponto. Isso é o premeditato malor aplicado aqui na prática. Então, vamos avançar. Aqui eu gosto muito, cara. Tô com medo de ficar pobre aqui, cara. Cara, aqui eu gosto demais. Vamos falar agora, meu irmão, sobre amor fati e é um conceito muito bonito, né? Empreendedorismo. Muito bonito. Vamos falar de amor fati e empreendedorismo. Eu preparei aqui uma pergunta pra gente fazer, assim como nós fizemos com essa pergunta anterior. Vai ter a pergunta central e a gente vai dialogar a respeito disso por uns 20 minutos, tá? Amor fati. O que é o amor fati? A aceitação incondicional do destino? Como ele fortalece a resiliência dos empreendedores diante de fracassos e mudanças? Quer que eu repita ou... Tô acompanhando. Não, já acabou. Quer que eu repita a pergunta? Por favor. O que é o amor fati? Ele é a aceitação incondicional do destino? Como ele fortalece a resiliência dos empreendedores diante de fracassos e mudanças? Primeiro é bom falar o que é o amor fati na tradução, né? Porque a gente vai pro latim, no caso, né? Amar o destino, amor pelo destino, não é isso? Vai lá. O amor fati é um termo que foi muito conhecido por Nietzsche, né? Sim. Muito conhecido por ele, mas não é um termo dele. Sim. Né? Segundo conta a literatura. E o amor fati é o amor ao destino, como tu bem colocou, também pode ser um amor universal, o amor fraternal, né? Entre outras leituras do termo. Então, pode parecer um pouco piegas, pode parecer um pouco romântico, demodé, etc. Mas, trazendo para a prática de negócios. Negócio, negação do ócio. Já parou para pensar dessa forma? Não. Eu gosto do conceito do ócio criativo do Domenico De Masi, finado recente, né? O italiano ali, enfim. Super safo, eu gosto muito da literatura dele. E o De Masi ele nos dizia que o ócio vem do ociare, lá do latim, que é um estado contemplativo da natureza.
Isso é o ócio. Não é tu botar a perna pra cima aqui da mesa e ficar de touca a tarde toda, não é isso. Mas é um estado de contemplação da natureza que você está refletindo. Então, quando tu fala, caramba, meditei muito hoje, estou muito reflexivo, de certa forma tu estás em um ócio criativo. Porque nessa reflexão vem aquela ideia, aquela catarse, égua. Tu tá percebendo que eu tô mais tranquilo hoje? Já sei o que fazer. Geralmente eu sou mais elétrico, eu tô mais... O negócio é a negação do ócio. Ou seja, bota pra fazer, bora, cusca, não sei o quê. Negação do ócio. Porque no sentido semântico da coisa, a operação, a rotina, ela vai te trazer com tanta fúria no teu dia a dia que tu não tem tempo de parar pra pensar o teu negócio. Caralho, isso acontece quase todo dia comigo. É a negação do ócio. Tu tá tão imerso em fazer, que tu não tem tempo de pensar. Tu não tem tempo de ociar. Entendeu? Isso é um negócio, na essência. Né? Então, olha a reflexão que isso traz pra gente. Eu lembro uma vez conversando com um cliente de outros carnavais, cheguei na empresa e ele estava jogado aqui na cadeira com as pernas para cima aqui da mesa. Peguei, fui lá, passei pela sala dele, fiz o que eu tinha que fazer, voltei, ele estava do mesmo jeito. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, seu fulano, desculpa a pergunta, tá tudo bem? Tá, meu filho, tá tudo bem. Eu perguntei, o senhor não vai trabalhar hoje? Brinquei com ele, né? Por conta ali da postura que ele tava. Aí a resposta dele, eu tô trabalhando. Eu tô fazendo o que eu sou pago pra fazer, pensar. Ele era o diretor da empresa. Diretor é quem direciona. É quem dirige. Executa. É quem dá a diretriz. Perfeito. Ele tem que pensar. Ele tava fazendo o trabalho dele ali. Só que às vezes a gente fica tão imerso ali na operação que a gente se afasta desse conceito central. Né? Então, voltando ali ao ponto do amor fati. Nesse sentido, meu irmão, você acredita que pode prosperar qualquer negócio que seja, qualquer empreendimento que seja, se não tiver amor envolvido? E repito, o amor aqui é um termo piegas, demodei, mas amor no sentido de você mais cáustico aqui. Se tu não gosta do que tu faz, tu acha que isso vai prosperar? Dificilmente. Não vai. Não vai. Pode prosperar por um curto período de tempo, que pode ser de alguns anos até algumas décadas. Mas uma hora ele vai ruir. Vai ruir. Tu tá fazendo uma estrutura, não na pedra, mas na areia. Ele pode ser competitivo, mas ele não é sustentável. Sustentável no sentido de se sustentar. Entendi. Então, de uma maneira bem factual, Gilson, se tu não gosta de bicho, não abra um pet shop. Se tu não gosta de cozinhar, não te mete em restaurante. Se tu não gosta de bebida, não te mete em bar. Né? Então aqui dão exemplos bem rasteiros. Né? Se tu não gosta de gente, cara, cuidado com negócios que envolvem atendimento. Para bem dizer, quase todos. E ainda assim, se tu conseguir superar essa barreira do não, eu gosto, eu tenho sintonia, eu tenho sincronia com isso, como vai ser a tua relação com as pessoas? Elas vão ser pautadas meramente numa relação contratual? Ou de fato tu estás imbuído e empenhado em fazer o negócio do teu cliente melhorar? De fato tu está comprando a briga dele a ponto de, além de uma relação onde tem uma troca, conhecimento, dinheiro, por exemplo, como no caso da contabilidade, da consultoria, assessoria, enfim, tu realmente está imbuído em fazer aquilo ali funcionar como se aquilo fosse teu, pertencimento da coisa. Então só faz isso quem ama, cara. Só faz isso quem ama. E ama no sentido de importar-se. Né? Eu gosto de uma definição que ela é do próprio Pondé, filósofo brasileiro, que ele fala que o amor, ele é sempre... Me falta a palavra, eu não lembro se é social ou se é público, mas o amor ele é sempre compartilhado. Amor que é só teu é egoísta. Entendeu? Da mesma forma, ele diz o mesmo para felicidade. Felicidade que é só tua não é felicidade. Entendeu? Eu só posso ser feliz se eu compartilhar isso contigo. Se eu compartilhar isso com quem eu amo. O poeta, acho que é Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho, né? É impossível. Então, essa é a panorâmica do amor fati que eu trago. Percebe que o negócio, ao mesmo tempo em que ele é abstrato, ele é muito do nosso dia a dia. Porque, meu irmão, se tu não tem tesão pra fazer isso, mano, repensa. Eu brinco com meus alunos. O dia que eu entrar em sala de aula e não sentir aquele friozinho na barriga, aquela taquicardia, aquela descarga de adrenalina no corpo, eu peço exoneração como servidor público. E eu faço isso há mais de 10 anos. Né? Tá,
assim como eu fiz no outro, eu vou fazer uma contribuição Por aqui, favor. né? Não sei se você vai concordar comigo, mas é bom falar sobre isso, porque eu tenho certeza que converso com muitos amigos, é um pensamento de muitos, de muitos. Uma reflexão aqui que é da seguinte forma: gostar, amar o que faz, não quer dizer que você vai amar todo dia. E não tem como eu não fazer aqui um parâmetro com o xamanismo de novo. Existe um negócio chamado amor incondicional. O amor é muito diferente de paixão. Muito diferente de paixão. Sei lá, vamos supor que tu se apaixonou ali por uma mulher, tu vai tá apaixonado, louco apaixonado por ela. Não necessariamente tu ama essa pessoa. Porque o amor incondicional, eu, por exemplo, a minha esposa, a gente tá junto há 14 anos. Tem dias ruins? Claro que tem. Tu sabe do que eu tô falando. É impossível alguém ser feliz. Não é ser feliz todos os dias. Então vai ter dias que a tua esposa não vai estar feliz. Querendo ou não, aquilo vai te afetar. E o contrário também é verdade. Vai ter dia que tu não vai estar bem. Não vai estar bem. E o não estar bem faz parte de uma vida feliz. E a tua esposa, ela tá bem, tá tranquila ali, mas tu não tá, ela vai se afetar com isso. Então, isso vai ficar acontecendo todo o tempo. Vai ficar acontecendo. Então, ter uma vida feliz não é ser feliz todo dia. Da mesma forma que fazer o que gosta não é gostar de fazer aquilo todos os dias. Ou seja, é tudo mais profundo. No final das contas, nada é raso. Tudo é mais profundo. Eu posso te garantir que eu amo minha profissão. Mas tem dia. Mas tem dias, tu tava esperando esse mais, Sim. porque é muito verdade. Eu gosto muito da minha profissão. Eu consigo te falar. Tem coisa da contabilidade que eu me empolgo de falar, mas tem dia que eu perco tesão. Por quê? É mais profundo. Tu lida com pessoas, com clientes, tem funcionário, aí tem a prefeitura, tem a Receita Federal, tem a Cefa. Cara, aquilo me irrita muitas das vezes. E tem dia que eu tô extremamente até desmotivado mesmo. Apesar de gostar. Apesar de gostar. Só que aí que entra a questão do amor incondicional. Não é uma paixão. Não é uma paixão. A paixão passa. A paixão passa. Dizem que amor é o que fica depois que a paixão vai embora, né? E diga-se de passagem, eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida. E por mais que eu fosse, digamos assim, fazer um upgrade ou alguma mudança na minha carreira, eu poderia, sei lá, fazer um mestrado em contabilidade, começar a ministrar aulas, por que não? Sabe? Ou então vir a fazer mentoria, largar o escritório, digamos, como um todo, e focar em algo voltado para a contabilidade, porque eu gosto, no final das contas. Pra te ver olha essa nossa conversa aqui, nada é raso, né? Tudo eu gosto profundo, muito da metáfora, meu irmão, da vida, como um eletrocardiograma. Imagina que tu tá fazendo aquele exame, é assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que acontece quando a gente... Como é o eletrocardiograma de um homem morto? É uma linha reta. Assim é a vida. Perfeito. Assim é a vida. Perfeito. Altos e baixos. Altos e baixos. O pessoal Se da parar, XP, tu morre. o Benchmall, a gente tem muita metáfora no empreendedorismo de escalar uma montanha, chegar ao topo, né? Mas primeiro que ninguém te conta que essa montanha, ela tá coberta por uma névoa. Então tu estás subindo, mas tu não enxerga o topo. Qual é o topo da tua carreira? Do teu mercado? É muito cinzento. Não tem, é muito abstrato eu te dizer isso. Então eu não enxergo o topo, mas eu quero chegar no topo. Essa cultura, o termo contemporâneo é pesado, né? Essa cultura capitalista contemporânea, ela nos imprime duas coisas: produtivismo e uma busca desenfreada pelo sucesso. Né? O que é o sucesso para ti? O que é o sucesso? É uma casa quitada? É um casamento? É uma criança feliz? É muito dinheiro guardado? É poder ir para a Europa todo ano? Enfim. Então eu não quero entrar nesse nível de abstração aqui. Mas voltando para a metáfora da montanha e do eletrocardiograma, tu tá escalando uma montanha que tu tá buscando um topo que tu não enxerga. Então ele pode estar a 2 palmos, ou ele pode estar a anos-luz de distância. Então não tem como saber qual é o topo. O fato é, hipoteticamente tu chega lá. Aí eu vou remeter ao benchmark de novo. Quando tu chega lá, tu descobre que não é uma montanha, é uma cordilheira. Então tu tem que descer a montanha para se preparar para subir outra montanha, menor ou maior do que a anterior. E assim infinitamente. Isso é a prática empreendedora.
São altos e baixos, são picos e vales. Quem busca por o tal do equilíbrio na prática empreendedora, eu me atrevo a dizer, meu irmão, respeitosamente eu vou discordar da questão do equilíbrio anteriormente. Sim. Quem busca o equilíbrio na prática empreendedora, ele já deixou de ser empreendedor, ele virou empresário. Ou seja, ele já não está buscando, ele já não está tentando, ele já não está em uma jornada. Ele já chegou. E agora ele quer perpetuar. Um dos conceitos de startup que eu mais gosto é o do Eric Ries, lá no Lean Startup. E ele fala que a startup é um modelo de negócio, é uma organização, certo, né, temporária, em um cenário de extrema incerteza, né, buscando um modelo de negócio. Uma organização em um cenário de extrema incerteza, uma organização temporária em um cenário de extrema incerteza buscando um modelo de negócio. Tu ainda não sabe como é que é a tua operação. Tu tá tentando, tu tá um grande teste de hipótese, uma grande validação. É o que depois vem o Steven Blank e o Bob Dorff trazem o Customer Development, o processo de desenvolvimento de cliente. Olha, eu acho que se eu fizer uma caneca assim, acertada com as pessoas vão comprar. O produto pode ser maravilhoso, tô tratando o público correto, tô vendendo pelo preço certo, a minha estratégia comercial tá afinada, enfim, o negócio já vai aflorando para caminhos infinitos aqui. Sim, sim. Então, o fato é, o eletrocardiograma em linha reta é de um homem morto. A gente tem que saber transitar com isso. O fato é, se você não tiver conexão com aquilo que você está fazendo, se você não tiver tesão para fazer aquilo, tipo, eu gosto de fazer isso, tem dia que tu não vai aguentar. Então, os dias ruins, eles vão vir, eles são previstos. Às vezes, muito mais dias ruins do que dias bons. Mas a gente sabe que isso é temporário. Tal qual a analogia de um casamento. No marketing tem um tripé que eu gosto muito. Ele é bem didático. A organização, ela tem um produto, ela tem a marca e tem um relacionamento. Ponto. Produto, leia-se produto / serviço, a tua oferta. A tua marca, que é a tua bandeira, com a tua mensagem, com os teus valores que tu assina para o mercado / alguém. E o relacionamento, como é que tu vai lidar com esse cliente? Tu enxerga o teu cliente como um mero número no teu Excel? Como uma mera pessoa que vai te dar alguns metais em troca de alguma coisa? Um processo de troca? Ou ele é alguém ali que realmente tem um algo além que tu te importa com ele, né? Aí vem as filosofias de marketing, de relacionamento, de fidelidade, aquela coisa toda. E, de certa forma, um pouco do amor fati envolvido, né? Não só no relacionamento, mas como um todo. Então, meu irmão, essa questão do amor fati, ela é mais uma questão de visão de mundo do que uma filosofia de negócio, na minha opinião. Tal qual o empreendedorismo. O empreendedorismo tem muito de lifestyle, tem muito de estilo de vida. Porque quem se mete a empreender pensando apenas nos louros da vitória, alguém tem que falar a verdade para essa pessoa. E como eu gosto muito de Nietzsche, né, como você bem sabe, dá para fazer um paralelo com isso, tanto no estoicismo como com a filosofia de Nietzsche, que é uma filosofia contemporânea, Sim. por assim dizer. Ele, inclusive, Nietzsche, ele tem vários conceitos famosos, como Deus está morto, o eterno retorno, Zaratustra, Sim. tudo retorna a se cessar e tudo mais. Tem um belo dia, um monstro, não sei, loucão. Assim como ele tem o super-homem, que é o homem além do homem. Sim. E o amor fati, na minha opinião, tem total relação com esse homem, porque é aquela pessoa que cria os próprios valores e vive uma vida amando o destino, e aí amor fati, independente se os processos que vocês estão passando é positivo ou negativo, ame o destino. De certa forma, isso vai moldar a gente. Não tem como. Olha só, as tuas experiências, sejam elas boas ou ruins, não tem como tu não tirar proveito disso. Tu vai tirar proveito disso. O doce e o amargo. Ou a gente vai rir ou a gente vai chorar. É aquela coisa, né, que virou até um ditado popular. Eu costumo dizer que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu tenho que ter cuidado com alguns clichês, porque alguns clichês, às vezes, eles passam a ser mal vistos. Quando é muito clichê, muito batido, é tipo coach. Coach é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Mas caiu um termo pejorativo. Perfeito. Então os clichês, às vezes, eles são usados de forma pejorativa. Só que eu gosto muito de clichê. Eu gosto muito de clichê. Eu adoro clichê. E
como eu penso sempre de forma profunda nas coisas, só que às vezes eu me pego pensando, cara, que eu perco essa minha essência às vezes de me aprofundar. É tão automático, faz. Como a gente não tem tempo hoje em dia, a gente vive num mundo que as pessoas... Negação do ócio. A gente vive num mundo onde todo mundo pensa que isso aqui faz parte do teu corpo. Tu não vai no banheiro, tu não toma café. Porra, tô te ligando. Eu sei que tu tá me ligando. Hoje em dia eu falo, não tenho dificuldade pra falar. Hoje em dia eu falo assim, cara, se eu não te atender, existem duas hipóteses. Tô trabalhando. Ou eu não posso, não, eu falo assim, ou eu não posso ou eu não quero. Sim. Ou eu não posso, eu não quero. Tem um irmão nosso, que eu não vou falar quem é, mas liga 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não adianta. Ligou uma, eu não te atendi. Perfeito. Ou eu não posso, ou eu não quero. Ou eu não posso, ou eu não quero. Eu te digo mais, eu te mando uma mensagem perguntando se eu posso te ligar. Cara, eu faço a mesma coisa. Cara, dificilmente eu perturbo alguém, fico ligando. Hoje em dia, antes eu não fazia isso, eu me permito, quando a gente tá conversando, colocar o celular sim e te dar atenção plena. Querendo ou não, às vezes, tudo na vida tem as suas particularidades. Vamos imaginar, tá com teu filho doente, alguma coisa do tipo, em casa, de vez em quando alguém pode te ligar, alguma, sei lá, situações e situações. Mas nas minhas reuniões hoje eu me permito, sabendo que tem um monte de gente me ligando, o mundo não vai acabar, eu faço isso aqui, ó, e vou dar atenção. Eu vou dar atenção. É uma cultura do urgente, é uma cultura do urgente, do urgente. Do porra, eu te liguei 2 vezes. Eu sei que tu me ligou. Sim. Antigamente ficava me justificando, hoje em dia eu nem fico mais. Sabe aquela ligação quando tu liga pra alguém que tu fala assim, porra, mano, eu tava aqui, não pude te atender. Eu nem faço mais isso. Eu nem faço mais até isso. Até o filósofo sul-coreano, me falta o nome dele agora, ele tem um livro, é A Sociedade do Cansaço. Ele fala muito sobre esses fenômenos aí. Nessa mesma toada eu evoco aqui o Ricardo Amorim, o economista da Globo. Perfeito. Cara, oversafo. Perfeito. E eu aprendi com ele que numa interação entre humanos, tal qual essa aqui, numa mesa de bar, um almoço em família, enfim, nós temos uma constante batalha contra a tela. Sim. Eu tenho que ser mais relevante do que a tela. Porque na medida que a gente está aqui travando um diálogo, conversando, resenhando, achando graça, etc., que a pessoa pega o celular e faz isso, eu perdi para a tela. Sim. A tela foi mais relevante do que o meu assunto. Tem uma filósofa que eu tenho certeza que tu ama muito, da Nova Acrópole, que tu gosta muito, né? Professora Lucilena Galvão. Pelo amor de Deus. Ela é ímpar. Ela, recentemente, eu assisti uma palestra dela no YouTube, dentre milhares que tem lá. Eu diria milhares, porque ela tá há muito tempo aí falando. Sim. Nova Acrópole, enfim. E ela falava sobre isso, cara. Ela falava exatamente sobre essas coisas. Hoje em dia a gente vive nesse mundo onde as pessoas estão perdendo para o digital. A cultura do urgente, né? E muitas das vezes, assim, tu tá passando por isso. Tá deixando de dar atenção para quem importa, para quem realmente importa, por causa disso aqui. Tem gente que pensa que isso foi incorporado, não tá incorporado no teu corpo. Isso não faz parte de ti. Isso deveria ser um acessório. O que ela fala, inclusive, ela dá conselho. Ela tem horários para mexer no celular. Eu adotei essa boa prática a partir de uma palestra dela, que ela citava algo parecido. Exato, talvez seja a mesma. Sim. Onde ela fala bem assim, a pessoa, se ela me mandar mensagem naquele horário, provavelmente não, eu não vou olhar, porque eu não vou olhar, eu tenho horários para olhar o meu celular, o meu WhatsApp. Eu particularmente, isso é uma particularidade minha, eu tenho dificuldade de lidar com ligações. Por quê? Tem muito a ver com o meu TDAH também. Como eu consigo fazer, a depender de algumas situações, muitas coisas ao mesmo tempo, ou eu não consigo fazer nada. O TDAH é assim, é 8/80. Eu consigo conversar e dar atenção por mensagem. Se eu estiver falando com 5 clientes, eu consigo. Sim. Eu consigo. Tipo assim, eu tô falando aqui da abertura da empresa com o cliente, o fechamento da empresa do outro, o balanço do outro aqui, eu consigo. Eu consigo falar com os 5 ao mesmo tempo. O problema é quando alguém me liga. Por quê? Eu vou atender, eu só vou conseguir dar atenção para essa pessoa, mas eu vou ficar pensando nos outros 5. Tem alguns clientes que não me entendem. Eu não funciono assim, cara. Eu não funciono com ligação, eu funciono por mensagem. Às vezes eu tenho essa dificuldade para explicar pro cliente, porque tem cliente que pensa que é falta de atenção e não é. Eu sou assim. Então foi uma limitação minha, talvez. Por muito tempo, também por estar refém
das minhas próprias decisões, de ter que atender muitos senhores ao mesmo tempo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca: você não pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que escolher um dos dois, né? Como eu servia a Deus e Mamon, Etial, mais uma galera, eu era isso daí que tu fazia. Eu já passei por isso. Eu me vejo na tua fala. Sim. Me via na tua fala. E para poder tentar fazer isso de uma maneira mais saneada, cara, eu li muito sobre produtividade. Produtividade como fazer mais em menos tempo. Ponto. Fecha essa definição bem fabril aqui. Ótimo. E dentro dos processos produtivos, psicologia, como o cérebro funciona, aquela tese toda, vem o conceito de flow, né? Que é o fluxo, né? Ou seja, vou parar para fazer uma coisa, vou conectar e pá. Tu consegues atender 5, 6, 10, 12 pessoas ao mesmo tempo, porque tu não tá atendendo 12 pessoas, tu tá em processo de atendimento. Perfeito. Então tu canaliza ali tua energia, teu foco ali, pá. Perfeito. Então se é 1 ou se é 20, tu estás no flow. Quando alguém te liga, ela quebra o teu flow. Na verdade, ela muda, ela dá o shift, ela dá a mudança. Aí tu não, teu flow agora é pra atender. Tu tá concentrado ali naquele processo. Só que pra ti, é mais caro do que 6 ao mesmo tempo. Sim. Mas é o mesmo processo, na verdade. O fato é que, no sentido biológico, psicológico da coisa, o flow ele é muito caro. Ele exige muita energia de ti. Então, quando tu tem muitas interrupções ao longo do tempo, é difícil tu entrar nesse estado de conexão, nesse estado de produtividade, de fluxo. Sim. Né? Então, notificação de telefone, e-mail, cara, isso é terrível. Isso é terrível, para poder quebrar o teu flow ao longo disso. Então, essa é uma das várias boas práticas. Não, dedica um tempo da tua manhã, da tua tarde, da tua rotina. Agora eu vou parar e vou dedicar minha atenção ao atendimento do WhatsApp, por exemplo. Né? Óbvio que também tem outras variáveis aí, como o vício de dopamina, notificação, tela, estão falando de mim, tendo curtida, exato. aquela pessoa específica respondeu, leu, não respondeu, enfim, a gente não vai entrar nesse pagode aqui, né? Sim. Mas para poder contornar e fazer um fechamento, pra gente não ser fuga do tema também, meu irmão, tu falaste de Nietzsche ao início da tua exposição. Sempre que fala de Nietzsche, eu puxo de mão dada Kant. Eu gosto do contraponto de escola dos dois, eles são quase que contemporâneos, né? Sim, sim. E Kant tem um conceito que eu acho maravilhoso, que é o do imperativo categórico. Que eu lembro da minha primeira instrução. Maravilhoso. Na minha primeira instrução, tu tá lembrado? Sim, citaste ele em loja, né? E acabei de cometer perjura aqui, né? Tem que tirar essa parte, né? Não posso falar isso aqui. Jurei o mais profundo sigilo sobre tudo o que se passou. Acabei de quebrar o sigilo, né? Enfim. Desculpa, meus irmãos. E só para deixar claro, em filosofia, quando a gente fala em imperativo, eu leio esse universal. Qual é o categórico universal? E Kant traz isso de uma maneira bem rasa aqui nesse momento, de que haja de uma forma que a sua ação se possa torne ser lei universal. Universal. Perfeito. Então, você gostaria que mentissem para você? Então não minta. Aí volta lá em Jesus. Não fazer pro próximo, não gostaria que fizesse com você. Mas se a gente levar esse conceito de Kant muito bonito no sentido da moralidade, a letra da lei, cara, ele beira uma ingenuidade. Porque verdade é uma coisa boa. Né? Sinceridade é uma coisa boa. Então bora aplicar um imperativo categórico na essência, 100%. Se tu for 100% verdadeiro, 100% sincero, tu quebra teu negócio. Porque tem coisa que o teu cliente não tá preparado para ouvir. Justo. A tua esposa não tá preparada para ouvir. Tu não tá preparado para ouvir. Sim. Entendeu? Então a super sinceridade, a super verdade, ela pode se confundir com arrogância. Ela pode se confundir com uma série de outras coisas que, tipo, sabe, mentiras sinceras me interessam? Sei. É nessa pegada. Então a gente tem que saber relativizar isso aí também, né? Então, o Kant que tu evocaste ali junto com Nietzsche, trazendo isso para um âmbito estoico da coisa, que é o nosso fio central aqui, a gente falou mais cedo da questão da apatheia. Pathos, né, do grego. Pathos é paixão, é desejo, né, numa tradução livre aqui. Não significa que tu não vai ter paixões na tua vida, não significa que tu não vai ter desejos, não é isso. Mas apatos também é uma tradução para patologia. Patologia a gente bem conhece como doença. Então você deixar as paixões de controlarem, deixar o desejo de controlar, além de turvar as virtudes cardeais, temperança, sabedoria, justiça, e você vai para o lado do excesso, isso lhe atrapalha. A gente se aproxima do vício. E o vício, nunca esquecer a definição maravilhosa que a maçonaria nos brindou. Essa pode falar claramente, abertamente. O hábito desgraçado que arrasta o homem para o mal.
Isso é o vício. Então, as paixões, se elas não forem domadas, se elas não forem controladas, elas atrapalham. Elas quebram uma empresa, elas acabam com um casamento, elas acabam com uma família, né? Entre vários outros efeitos colaterais negativos aí. Então, meu irmão, como é que a gente pode, por exemplo, o que Sêneca nos diz que é a pior de todas as paixões, a ira, a raiva, né? Quem nunca ficou puto no dia a dia? Porra! Na prática empresarial, então, no dia a dia ali na operação, diante de uma injustiça, diante de um colaborador, diante de um cliente, diante de uma não conformidade. Agora, como eu vou lidar com isso? Né? Então eu posso escolher, eu posso deixar a ira me dominar e ficar tal qual um louco, que depois certamente eu vou me arrepender do que eu fiz naquele momento. Ah, mas eu tava com raiva, tava puto. Não, tudo bem, tem um álibi. Mas será que justifica? Sim. Ou será que desde o início eu posso pensar no sentido de, tá, não é justo, não é correto, etc, mas como é que eu vou processar isso da maneira mais fraternal e amorosa possível? E justa. Né? Dentro das minhas limitações Dentro das limitações que eu tenho. Entendi. Exatamente. O professor Cortella ele nos traz um outro ensinamento nesse sentido. O professor Cortella. O professor Mário Sérgio Cortella. Esse cara é maravilhoso. É o filósofo. Ele tem Caramba, valente, Salvo engano, foi em um dos podcasts que ele citou isso aqui. Eu vou me permitir um apude dele. O brasileiro, de forma geral, ele tem a cultura do vou ver o que eu posso fazer. Sim. Né? O professor Cortella ele já cita o caso dos americanos, que falam o I will do my best. Eu vou dar o meu melhor. Então imagina que tu tá... Eu já assisti essa palestra. Tu tá ali diante de um médico. Sim. E o médico olha, eu vou ver o que dá pra fazer. Eu vou assistir essa palestra. Né? Então, vou dar o meu melhor. Né? Então, olha só o conceito de amor fati. Vou dar o meu melhor pra um cara que talvez eu nem conheça. Né? Enfim. E para finalizar essa pergunta e o bloco do amor fati, a gente vai entrar no último, que é meu preferido. Adoro clichê, como eu já falei, né? Então, eu vou resumir amor fati. Ame o processo. Ame o processo. Confia no processo. Confia no processo. Trust e ame o processo. Ah, mas deu errado. Confia. Cara, falar é fácil, né? Falar é fácil, porque... Sim. Repito, eu falo do que eu vivo. Eu, hoje em dia, nem sempre estou consciente da forma como eu tô falando aqui serenamente sobre esse assunto. Tem dias que eu tô puta que pariu. Só que, quando eu volto pro eixo, eu lembro, eu tô consciente sobre isso e me ajuda a errar menos. Literalmente, a errar menos. Nós juramos combater os erros, né? Perfeito. Se a ignorância, a tirania, sim. Enfim. Dá um alô aí pro pessoal. Falei que fazer um corte lá, um alô aí pra Fênix Fraternidade número 53. E, rapaz, da última vez que o povo veio aqui, ele não brincou com o dente do Assis, pô. Foi? O venerável dele, né? Nem vergonha, né? A gente tá entre irmãos, isso é liberado. Tenho certeza que muitos deles vão acompanhar a gente aqui, inclusive meu irmão Agesso, é a nossa audiência aqui sempre pode contar com a presença do nosso irmão Magessa, ele sempre comenta, dá um like lá. Muito obrigado, meu irmão. E um abraço para todos os irmãos aí da Fênix Fraternidade número 53, nosso venerável mestre, em especial, Miércio Neto. Não é isso? Miércio é um exemplo entre vários outros irmãos. Tu sabe me dizer quem é que vai ser o candidato para ser o próximo venerável? Sabe? Isso aí é segredo de Estado. Mas voltando aqui, amor fati, ame o processo. Não é aceitar tudo. Não é aceitar tudo, mas é aceitar com amor incondicional. Nietzsche falava muito de destino, né? Sim. Apesar de ser ateu. E, mais uma vez, o meu lado espírita aqui vai encher de viés a conversa, né? Mas eu creio firmemente, meu irmão, no sentido de livre-arbítrio. Porque quando tu fala de destino, parece que nosso livro já está escrito. Sim. Né? Então é determinista. Sim. Ou seja, independente do que tu faça, vai dar esse resultado, já está escrito. Eu já gosto de ver de uma outra forma. Pode ter um planejamento ali feito pelas esferas superiores, para nossa vida aqui, pela espiritualidade amiga, por nossos mentores, gente que nos ama muito, etc. Mas, mano, depende de ti. Então, sim, tu pode ir radicalmente contra. Perfeitamente. Né? E tu apenas vai te atrasar. Sim. Né? Então, enfim. Então, tu dizer que é destino, que tinha que ser, não sei bem não.
Depende Sim. de ti, faz a tua parte, faz por ti que te ajudarei, né? Claro, Enfim. claro. Só que, logicamente, que tem coisas que a gente já falou sobre isso, que independente de tu planejar ou não, vai Ah, vai acontecer. acontecer, isso não é Ou seja, isso negociável. faz parte do teu destino, vai acontecer. Então, a gente não pode adivinhar o que vai acontecer. Mas quando acontecer, pelo menos levando em consideração a tua responsabilidade nesse processo, ame o processo. Eu lembro do Perini, Bruno Perini. Ah, A diária de hotel mais cara do planeta é um quarto de UTI. caralho. E essa frase, ela é forte. Sim. E Ele falou isso depois na pandemia, eu acho que o cunhado dele adoeceu. fortíssima essa Sim, frase. sim, Porque o que manda a prudência? Faz um plano de saúde. sim. Ah, mas eu não fico doente. Ah, mas eu não uso. Ah, Ah, mas o não meu sei o quê. destino é adoecer. Mano, um dia tu vai ficar doente. Sim. Um dia tu vai precisar, né? Então, é exatamente o que a gente tá falando aqui, né? Então, meu irmão, vamos entrar aqui na última Por pergunta. favor. A gente tem mais alguns minutos aí pra gente trabalhar em cima disso. Eu tenho praticado, inclusive, diariamente esse conceito que a gente vai falar aqui, que é o Memento Mori. Memento Mori. Lembras que vai morrer. E empreendedorismo. Sim. Caramba, Valente, o que é Memento Mori? Como ele ajuda os empreendedores a tomarem decisões mais conscientes e focadas no essencial. Caramba, Valente, o que é Memento Mori e como ele ajuda os empreendedores a tomarem decisões mais conscientes e focadas no essencial. Meu irmão, poderia lhe dizer que Memento Mori é o título de uma música de metal que eu gosto muito. Mas eu estaria fugindo do tema aqui. Lembras que vai morrer. É isso. Lembra da finitude da vida, né? Lembra que, independente de quantos dias nós vamos estar aqui nesse plano, independente da sua visão de crédito, se você vai para o céu ou para o inferno, se você vai voltar para ser uma gota do oceano, ou se você vai desencarnar e vai para uma outra colônia, outro planeta, enfim, fato é que uma hora a gente vai sair daqui, né? Há quem atribua esse conceito a Marco Aurélio, o último grande imperador romano, né? E eu gosto muito dele, porque ele nos convida a lembrar da finitude da vida, como eu já disse. Ou seja, os teus dias estão passando. O que é que tu tá fazendo com os teus dias? Né? Então, talvez seja da natureza humana a cultura do procrastinar, cultura do deixar para depois. E o Marco Aurélio, ele fazia um convite. Tem um trecho do Meditações que talvez seja um dos mais famosos do livro. Que ele acorda de manhã, tá lá com as vestes quentes dele, na caminha dele, super gostoso, aquele friozinho, ele fala, porra, eu vou ter que sair da minha cama. Sabe? Sim. Aquela sonequinha, mais 10 minutinhos. Sim. Não, depois eu vou, amanhã eu faço, etc. Sim. Enfim. Mas aí ele se provoca a si mesmo. Foi pra isso que eu nasci? Foi pra isso que eu vim pra esse mundo? Pra ficar no conforto aqui dessa cama quente? Não, pô, deixa eu ir pro mundo e realizar o que eu vim aqui fazer, né? Então, enfim, é um cara, mesmo 2000 anos atrás, é muito, muito, muito à frente do nosso tempo, né? A forma de pensar. Então, da mesma forma, meu irmão, como é que a gente tá gastando nossos dias? Onde é que a gente tá empreendendo a nossa energia? Quais são as nossas obras? Eu gosto muito daquele exercício do epitáfio, sabe? Chega no teu dia do teu velório, imagina que tu pode te projetar. Inclusive, é um exercício estoico. Chamam de a meditação estoica, né? Imagina que tu podes te projetar aqui da cena e ver o que está acontecendo sob uma outra perspectiva. Olha como tu te comunica, olha como tu te porta, olha como tu trata as pessoas, né? Olha onde tu está gastando a tua vida, né? Vendo dessa forma, tu manteria isso aí ou tu faria alguma revisão? Até chegar, enfim, ao epitáfio, aquela inscrição na tua lápide ali no momento do teu velório. Quem seriam as pessoas que iriam no teu velório? Quem seriam aquelas que iriam apenas por social, por estima, porque tem que ir, porque senão vão falar? E quem são aquelas aí que realmente, porra, o Carão foi um cara valoroso, o Gilson foi um cara bacana? Mais ainda, que frase vão escrever no teu epitáfio? Ali na tua lápide? Né? Enfim, é um pouco mórbido, é um pouco sinistro, sem dúvida. Mas é verdadeiro. Numa lógica estoica, a gente pode simplesmente dizer, foda-se, eu não tô nem aí pra quem vai pro meu velório. O que importa é o que eu fiz em vida. Perfeito. Né? Se o cara vai, se o cara não vai, Brasil, tá tudo bem. Eu não controlo o outro. Né? Mas quando eu trago essa reflexão, como estou passando meus dias? Onde estou botando a minha energia? Eu passei 10 anos na prática empreendedora em uma das empresas que eu tive, como eu aventei ao início. Não me arrependo de nenhum dos dias. Dias melhores, dias piores. Dias de luta, dias de glória. Não me arrependo de nenhum deles.
todos eles foram fundamentais para poder constituir o Karan que está conversando aqui agora. Que é muito bem resolvido nesse quesito. Não trago amargura, ressentimento, sentimentos desse calado vibratório. Né? Entendi. Mas para coroar essa colocação, meu irmão, já é um dos trechos finais ali atribuídos à obra de Marco Aurélio, né? O suposto autor do conceito. Dizem que já no seu leito de morte, já, né, no seu quarto, tinha um soldado de guarda, né, ali nos seus aposentos, e Marco Aurélio o chamou e falou: meu filho, sinta-se liberado do seu trabalho hoje. Ah, mas imperador, não sei o que, não, né? Eu já estou anoitecendo. Vai em direção ao sol. Olha a frase dele. Vai em direção ao sol, porque eu já estou anoitecendo. Liberou o cara. No outro dia, Marco Aurélio tinha ido. Né? Já não estava mais entre nós aqui. Então, o mundo perdeu uma das maiores almas, uma das maiores mentalidades que esse plano já viu. Vai em direção ao sol, porque eu já estou anoitecendo. Então, em que momento da nossa vida a gente está? O Ray Dalio, vou trazê-lo aqui de novo, ele nos diz também no Princípios que a nossa vida ela tem 3 momentos. No primeiro deles, a gente depende de alguém. No segundo momento, alguém depende da gente. No terceiro momento, tu não depende de ninguém, ninguém depende de ti. Então tu é livre para viver ou para morrer. Didaticamente, a gente atribui isso à infância, à vida adulta e à velhice. Mas tu tem que esperar ser velho para poder decidir se tu quer viver ou se tu quer morrer? Mano, tu pode começar isso agora. Né? Então, olha a importância da visão estoica para trazer isso não só para os empreendimentos, mas para a tua vida. Lembrando, mais uma vez, que empreender não é ter uma empresa. É realizar algo. É fazer algo. Entrar em desequilíbrio. Pronto. Entrar no caos. Pronto. Deu para responder, meu irmão? Perfeitamente. Não que eu tivesse a pretensão de responder, mas pelo menos jogar luz à questão. Como sempre, humilde, né? Cara, eu vou dar as minhas contribuições aqui também. Esse termo é muito caro para mim, esse conceito, porque eu tenho praticado muito nos dias anteriores agora, né? Todos os dias. E eu diria, principalmente, é muito comum a gente encontrar algumas pessoas que estão brigadas com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, ou com algum familiar, que seja. Não vou entrar no mérito aqui, porque tu não sabe o que eu passei. Tá, tudo bem, salvo algumas exceções que deve ter. Vale a pena ficar brigado com teu pai e com a tua mãe? Vale a pena. Meu pai, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não moram aqui, eles moram lá no Marajó. Meu pai tá com 52 anos, minha mãe com 52 anos, eu tenho aí meus 30 anos já. Eu os vejo uma média de 4 vezes por ano. Faz conta. Quantos encontros tu ainda tem com teu pai e com a tua mãe? E outra coisa, conversa com alguma pessoa que já perdeu o pai e a mãe. Geralmente a pessoa está arrependida porque não fez as pazes com o pai. Então, abraça teu pai, abraça tua mãe, pede desculpa. Pede desculpa. Não exigindo que a pessoa se desculpe. Porque ele também não pediu desculpa para mim. Não, faz a tua parte. Faz a tua parte. Outra coisa também que eu tô fazendo muito, que é dolorido, né? Quando for abraçar teu filho, abrace pensando que pode ser a última vez. Outra, recentemente a gatinha do meu colaborador lá, amigo querido, meu amigo, um irmão que eu tenho, colaborador lá do escritório, mas meu amigo, um dos meus melhores amigos, o Cidri, faleceu com 20 anos, 21 anos a gata dele. Quando ele pegou para criar essa gata, ele tinha 7 anos. Ele tá agora com 27, 28 anos. Então ela viveu muito. Teve que entrar em eutanásia, né? Agora tava sofrendo já no final da vida. E por que eu falei isso? Porque eu tenho uma cachorrinha, que ela tem 2 anos. E desde que aconteceu, eu olho pra ela assim, cara, e se fosse com ela, eu estaria... Sabe? Tu passa a se conectar. Quando tu pensa na morte, na tua ou na de terceiros, geralmente do familiar, tu passa a dar mais valor na vida. Evita birras desnecessárias, que fazem parte do dia a dia. Eu falando isso, até parece que eu não vivo. Eu vivo isso todos os dias. Tu acha que eu não brigo com amigo, com mãe, com pai? Se bem que com meu pai e com a minha mãe eu parei há muito tempo. Cara, minha relação com meu pai e com a minha mãe nunca esteve melhor. Nunca esteve melhor. Só que várias relações que eu tenho na minha vida, de vez em quando desequilibra. De vez em quando entra no caos. Eu evito de estar com esse negócio de não falo mais.
Se fuder pra lá. Em que pese, meu irmão, eu Evito. concordar integralmente com a tua fala. Enquanto narrava, eu lembrei do livro do Pondé. Vou ser obrigado a evocá-lo mais uma vez aqui. O Filosofia para Curiosos. Cara, que livro fantástico, fantástico, fantástico. Recomendadíssimo. Ponto. Em determinado momento ele traz o conceito de cadeia alimentar humana. Imagina uma cadeia alimentar dos bichos, né? Só que na sociedade humana, né? Então, quando vem questões como essas que tu trazes, de perdão, de resignação, questões de amparo fraterno, de caridade, de amor no sentido mais geral da coisa, para com todos, né? Seja com a tua família, com as pessoas que convivem contigo dia a dia, até mesmo com gente que tu não conhece, provavelmente tu estás mais próximo do topo da cadeia alimentar humana. O que isso quer dizer? Não significa que tu é melhor do que os outros, mas significa que questões básicas não, desculpa, mais elementares de sobrevivência tu já resolveu. Bora lembrar de Maslow. Pirâmide. Tu não tá com fome, tu não tá com sede, tu tens um teto, tu é bem resolvido com os teus amigos, tu é bem realizado na tua profissão, provavelmente tu tem dinheiro, ou no mínimo de uma forma consiga ter uma vida num padrão de conforto acima da média, se for considerar Brasil, a ponto de se permitir digressões como essa da autorrealização. O que eu vou deixar pro mundo, como estão as minhas relações, etc, etc, etc. Porque o cara que tá com fome, ele não consegue ter esse nível de abstração. Né? Eu sou obrigado a concordar com o Pondé nesse sentido. Então isso não deixa de ser também um indicador de em que ponto da cadeia humana tu estás. Né? Da cadeia alimentar humana. Né? E ele também traz, é muito próximo, falaste que eu lembrei da leitura, a minha memória fotográfica, ela vai falar alto aqui agora. Ele brinca que a vida ela fica triste quando a gente lembra do preço das coisas. E, cara, essa frase ela é moralizadora. Então, o Drucker, que é já da escola de negócio, administração, ele nos conta que a qualidade é lembrada muito tempo depois que o preço é esquecido. Né? Então, lembra de uma coisa que foi uma experiência maravilhosa pra ti. Pode ter sido muito cara à época. Mas que hoje tu lembra da experiência. Tu não lembra de quanto tu pagou. Alguns milhares de reais, de repente. Todas as minhas viagens. Caríssimo. Se tu olha no Excel, tu fala, não vou fazer isso aqui, que isso aqui é insano. Todas as minhas viagens. Dubai, Itália, Estados Unidos, Todas as viagens que eu fiz, eu vou ter mais rico. Todas elas. Eu faria tudo de Todas novo. elas. Sem pensar 3 vezes. Pergunto pra ti, tu tava preparado pra todas elas? Não. Eu também não Certamente não. Eu também não tava. Certamente não. Então, um pouco de loucura ele é bem-vindo. Tá? Mas onde eu quero... Eu vou voltar à frase de Pondé, vou repeti-la aqui. A vida ela fica mais triste quando a gente lembra do preço das coisas. Né? Então, quando a gente lembra do preço das brigas, do preço do distanciamento, do preço do remorso, do rancor, eu não gosto nem de falar essas palavras porque elas carregam. Né? Carregam. Imagina ao ponto de que tu não consigas mais pagar essa dívida porque a pessoa se foi. Nesse plano aqui, tu não tem mais condições. Seja lá o que nos esperar depois, tu tem que te resolver lá. Mas aqui tu não tem mais condições de pagar isso. Então é a frase de Paulo, reconcilia-te enquanto há tempo, enquanto estás aqui. Né? Inclusive, eu não tenho como não falar isso. Júlio, seu filho da puta, eu sinto a tua falta, caralho. Volta pra esse podcast aqui, bora bater um papo. E no fim das contas, meu irmão, é a finitude da vida. A gente vem pra cá, a gente não sabe quantos dias a gente vai passar aqui, quantos anos a gente vai estar aqui. Às vezes é questão de dias, às vezes é questão de um século inteiro. Né? Se a gente for pro princípio que nós somos seres eternos, tendo uma experiência finita, mano, o que é 100 anos perto da eternidade? Não é nem um piscar de olhos. Né? Mas é uma metáfora muito pesada pro nosso cérebro isso. O que a gente tem que ter em vista no tempo que eu tô aqui, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou ser uma pessoa melhor? Né? O que eu vou empreender para que isso aconteça? Né? Então, o Memento Mori lembra que tu vai morrer. É a música do Raul. Eu lembro de já ter conversado, já conversou sobre isso certa vez. A morte é uma senhora que está todo o tempo do meu lado. E eu nunca sei em que esquina ela vai me acertar. Mas um dia ela vai me acertar. Perfeito. Não sei com que rosto ela vai estar, que roupa ela vai estar vestindo e que horas ela vai me encontrar. Mas ela vai me encontrar. É o Memento Mori.
Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. A gente chega aqui no final do nosso episódio do podcast e eu saio uma pessoa melhor por conta disso. Muito obrigado mesmo. Espero que volte, inclusive. E só para deixar uma dica aqui para a galera, quer praticar o Memento Mori no dia a dia, eu vou dar uma dica como eu estou fazendo. Todo dia te olha no espelho, olha para ti mesmo e fala, tu vai morrer? O Memento Mori é isso. Trata da finitude da vida, ou seja, eu vou morrer. É tipo o Seu Madruga se olhando no espelho e vendo aquela caveira, né? Exatamente. A referência do Chaves. Então, olha, eu espero que tenham gostado. Do episódio. Eu gostei muito. Eu tô impactado com esse episódio, que eu até esqueci aqui de falar do patrocinador. E foi bom o Braço ter me lembrado aqui. Joga essa logo aí, Braço. Esse episódio tem um oferecimento especial. Eu falo com uma grande satisfação disso, que é a Cleiciane Bezerra, a empresa FIC, carinhosamente que a gente chama de FEC, na verdade, né? Móveis Planejados, minha amiga, minha parceira de longuíssima data. Ela é responsável pelos móveis planejados da minha casa, que é um sonho que eu realizei, do meu primeiro escritório, que foi outro sonho que eu realizei, e pelo meu terceiro escritório, que foi um sonho que eu realizei. Pessoa de altíssima confiança, excelente serviço, ela com o esposo dela, o Fares, ambos meus amigos, então eu mais do que indico FEC Móveis Planejados. Tamo junto, minha amiga. Acho que essa verba de marketing aqui já vai dar ROI. Porque eu tô precisando de uma empresa para fazer isso lá para casa. Opa! Já vou ganhar comissão. Oh! Já vai dar ROI aí para ela. Tá vendo só, Cleice? Tamo junto, viu? Ó. A gente vai conversar sobre. Não, isso é foda. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Tamo junto, acompanha lá os episódios que já estão disponíveis. Como eu falei, agora o podcast vai ter bem mais episódios, vai se transformar no podcast quinzenal. Antigamente era mensal. Tá no YouTube, tá no Spotify. Tem também os cortes lá, os poderosos cortes no Patrickcast Corte, lá no meu Instagram pessoal, que eu já anunciei aqui. E é isso. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Só te agradecer. Muito obrigado pelo convite, a quem quer que esteja nos ouvindo, nos escutando, e que um pouco desse nosso bate-papo aqui possa ajudar alguém. No final das contas, essa é a máxima, a gente tem que se ajudar. Tenho certeza disso. Uma enorme e inenarrável honra poder estar aqui com você hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que tu vai voltar, mano. Valeu, mano. Assim seja. Tamo junto. Tchau.